CNN Brasil. Você por dentro de tudo. Olá, essa é a CNN ao vivo na TV e nas plataformas de streaming, YouTube e Prime Video. Olhos voltados para Brasília hoje em duas importantes frentes. A primeira com a PEC da transição, que deve ser votada no plenário. E a segunda com o Supremo, que começa a analisar as ações que discutem a constitucionalidade do pagamento das emendas de relator do orçamento, o chamado orçamento secreto. Aqui no Arena, a gente também discute a crise no Peru. O presidente tenta golpe, sofre impeachment e é detido. Hoje o CNN Arena conta com a deputada estadual Janaína Pascoal, a jornalista e colunista da Veja Clarissa Oliveira e com o professor da Universidade Federal Fluminense, Felipe Pena, além dos nossos analistas de internacional, Lorival Santana, e de economia, Raquel Landim. O ex-presidente peruano Pedro Castillo foi detido na prefeitura de Lima. Ele sofreu um impeachment hoje depois de uma tentativa frustrada de golpe de Estado. Para evitar a votação, o presidente Pedro Castillo decretou estado de exceção, anunciou toque de recolher e dissolveu o Congresso, prometendo novas eleições. Mas os congressistas reagiram e decidiram manter a votação do impeachment. Castillo ficou isolado e o Tribunal Constitucional peruano, as Forças Armadas e até a vice-presidente denunciaram e rechaçaram a tentativa de golpe de Estado. A crise levou apoiadores e críticos do presidente às ruas de Lima. Castillo foi apoiado nas eleições por Lula e nas redes sociais o Lula parabenizou Castillo após a vitória. Já Bolsonaro apoiou a adversária de Castillo, Keiko Fujimori, e não apareceu na posse de Castillo, mas fez as pazes com o presidente eleito do Peru num encontro em fevereiro desse ano em Rondônia. Os dois fizeram uma reunião bilateral e, em entrevista, Bolsonaro afirmou que as diferenças entre eles foram superadas. Em nota, o Itamaraty afirmou que o governo brasileiro acompanha com preocupação a situação política interna no Peru e que espera que a decisão constitucional do Congresso peruano represente a garantia do pleno funcionamento do Estado democrático no país. Vamos ao debate. Quem também está conosco é o analista de internacional da CNN, Lorival Santana. Boa noite, Lorival. Eu começo com você para trazer o panorama dessa crise. Vamos lá, como você disse, o presidente está preso junto com o primeiro-ministro Aníbal Torres. Eles saíram do Palácio da Presidência, saíram caminhando a pé, a polícia os deteve, então eles pediram para ir para a prefeitura, que é um prédio em Lima, que tem essa função de proteger as pessoas quando elas sentem que seus direitos civis estão ameaçados. Eles foram presos pela polícia. Agora há pouco a gente acompanhou ao vivo o Congresso peruano dando posse para a presidente, que era a vice-presidente Dina Boluarte. O Pedro Castillo, ele é acusado de, não ele pessoalmente, mas o entorno dele, incluindo a cunhada dele, de corrupção. A cunhada dele foi condenada a 30 meses de cadeia. Um ex-diretor de inteligência do governo peruano afirmou que havia avisado Pedro Castillo sobre essa prática de corrupção no entorno dele, que ele não teria feito nada. Ele sofreu antes 2 tentativas de impeachment, mas o parlamento peruano não é controlado nem pela oposição, nem pelo governo. Existe lá uma coisa chamada o Centro, que tem aí principalmente deputados da Ação Popular, que é um partido com 16 cadeiras, e que negociam com o governo e com a oposição. O parlamento é unicameral, tem 130 cadeiras. E aí, desta vez, então, haviam sido reunidas os votos suficientes para o impeachment. É muito fácil fazer o impeachment no Peru. Basta ali uma maioria simples no parlamento. Não é um processo que é preciso reunir tantas provas ou passar depois pela Corte Constitucional. Então, por isso, há muita instabilidade no Peru. Pedro Pablo Kuczynski, que foi o antecessor do Castillo, também ia sofrer impeachment, renunciou e assumiu Martín Vizcarra, que também sofria muita instabilidade e acabou dissolvendo o parlamento em 2020. Naquele período, eu considerei constitucional, porque existe essa possibilidade de dissolução do parlamento, mas é preciso seguir um rito, é preciso que o governo sofra 2 votos de desconfiança consecutivos
aí ele pode dissolver e convocar eleições para 4 meses. Mas qual a diferença entre isso e o que o Pedro Castillo fez hoje, que é inconstitucional? Ele dissolveu o judiciário, não seguiu aquele rito dos 2 votos de desconfiança e dissolveu também o judiciário. É por isso que esse ato de hoje foi considerado uma tentativa de golpe que não prosperou, porque não teve apoio das Forças Armadas. Felipe. Obrigado, Lorival. Boa noite, Raquel Landim. Você também tem contatos internacionais. O que você apurou sobre esse caso? Felipe, a situação ainda está bastante instável por lá. Mas é muito provável que a vice-presidente assuma mesmo. A Constituição lá no Peru permite que ela chame eleições. E vai haver uma grande pressão para que isso aconteça, mas é um cenário meio repetido no Peru. Né, como o Lorival estava colocando, eles já viveram isso nos últimos 6 anos, acho que foram 6 presidentes, tiveram vários impeachments. Ela está sendo avaliada por analistas em Lima e pessoas... Está vendo a imagem da vice-presidente já empossada agora há pouco. Ah, perfeito. E pessoas que estão negociando, fazem negócios com o Peru como uma pessoa muito inábil para o cargo. Tem poucos contatos, é muito pouco articulada politicamente. Então, assim, ela vai sofrer muitas pressões. Pressões do partido, pressões para chamar novas eleições. No Peru, a situação política ela é tão instável já há tanto tempo que a economia ela começou a funcionar meio dissociada. O país é muito dependente do cobre e mesmo investidores estrangeiros, quando olham para toda essa confusão, eles dizem, não, a gente já se acostumou, pode deixar. Vamos fazer um investimento assim mesmo, porque essa mina de cobre pode ser interessante. Enfim, outra coisa que vale ressaltar é a baixa popularidade de todo o espectro político hoje no Peru. Tanto o presidente que sai, quanto o Congresso Nacional, a popularidade baixíssima, uma grande insatisfação dos peruanos com o seu sistema político. Janaína, eu estava aqui olhando para você, lembrando que você é coautora do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, foi aquele processo longo, ruidoso, numerosas sessões, e hoje a gente viu acontecer tudo. Quer dizer, uma tentativa de autogolpe, e aí você tem essa movimentação no Congresso Nacional, a vice já toma posse, o agora ex-presidente já é detido, tudo numa tarde. Sim, foi muito ágil, foi bastante surpreendente, apesar dessa história recente do Peru, foi muito surpreendente. E eu vejo com bons olhos a reação rápida, porque eu ouvi o pronunciamento do ex-presidente, agora ex-presidente, e é muito assustador. Em 2022, uma fala como aquela, e faz com que nós tenhamos consciência da fragilidade das democracias na América Latina. Houve uma reação rápida, isso é muito positivo, mas é importante que estejamos sempre atentos, porque ele entendeu que para se manter no poder, para garantir a sua situação, que ele poderia fechar o Congresso, fechar o Judiciário, recolher as armas. Eu sei que é um tema polêmico aqui no nosso país, mas é uma forma de submissão dos cidadãos. Então, foi uma fala muito assustadora e essa reação rápida, pelo menos para mim, foi tranquilizadora. Qual é a sua avaliação, Clarissa? Boa noite. Boa noite a todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Bom, Felipe, eu acho que uma coisa que é muito importante a gente pontuar em relação a esse caso é que ele acaba impactando na cena política da América Latina inteira e principalmente aqui no Brasil também, porque é um fato muito relevante que dá esse tom de instabilidade na região, principalmente com um governo que vem aí num movimento à esquerda e que foi amplamente, fortemente parabenizado pelo nosso presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, tem aí, acho, uma expectativa, pelo menos minha, acho que de todo mundo, para tentar entender um pouco qual vai ser a postura do presidente eleito em relação a esse tema, porque ela dá um pouco o tom do que a gente pode esperar da visão política dele para a região. Espera-se dele mais austeridade, firmeza em relação à estabilidade institucional. A gente está vindo está deixando aí, na saída, no apagar das luzes de um governo que brincou muito com esse jogo da estabilidade institucional como arma política, e me parece aí que isso acende aí um sinalzinho amarelo para que a gente preste um pouco de atenção em como vão ser as posições dos nossos líderes aqui no Brasil em relação
relação a esse episódio aí, que é realmente uma loucura, né? Para quem viu um impeachment aqui no Brasil, imaginar essa confusão toda se desenrolar em uma tarde, mas como a Janaína bem falou, a resposta rápida, acho que foi muito importante simbolicamente para a região inteira, para eventuais governos de esquerda que estejam aí passando por momentos difíceis. Agora, Clarissa, completando a Clarissa, o Itamaraty soltou uma nota, né, que é de praxe. Eu estava questionando as fontes aqui no governo eleito, o que ponderaram para mim, não sei ainda, a gente tem que aguardar se vai vir alguma manifestação direta do presidente eleito Lula, mas pessoas próximas a ele estavam dizendo, olha, ele apoiou, parabenizou pela vitória, apoiou um aliado de esquerda, mas não apoiou um golpe. Né? São coisas muito diferentes. E essa velocidade que vocês estavam mencionando no sistema peruano, quando você conversa com as pessoas lá, para eles não foi normal, né? Não foi surpreendente, porque, na verdade, se esperava que tudo isso fosse se desenrolar, porque o sistema é muito frágil. Primeiro que o processo de impeachment ele é frágil. O nosso aqui já é muito político, quando você fala no crime de irresponsabilidade, lá é apenas uma questão de moralidade. É puramente político, basta ter o voto. Já se sabia que teriam os votos, ele faz esse autogolpe, mas todas as forças políticas estavam contra ele. A opinião pública, as Forças Armadas, todo o Congresso, e o cara ainda é pego no trânsito, né? É realmente uma anedota do que é, às vezes, a América Latina. Para encerrar essa rodada internacional, dou boa noite aqui ao meu xará Felipe Pena e já pergunto, Felipe, se você vê algum elemento em comum, alguma similaridade nesse episódio no Peru em relação ao que acontece no Brasil ou o que aconteceu nas últimas décadas ou anos. Boa noite, Felipe. Boa noite aos meus colegas. Boa noite a toda a audiência. Não vejo. Felizmente, não vejo nenhuma semelhança com algum processo político brasileiro. E recebi com um misto de alívio e surpresa. Surpresa com essa velocidade, que a Raquel Lantin já tratou de esclarecer que foi surpresa para a gente, porque os peruanos já tinham essa expectativa de que pudesse acontecer, mas eu estava no meio da apuração sobre a PEC da transição quando veio essa notícia e fiquei realmente surpreso. Mas, ao mesmo tempo, fiquei aliviado com a velocidade com que se resolveu isso de forma democrática, restituindo a linha sucessória, dando posse à vice-presidente. Porque eu lembro que talvez, respondendo um pouco a tua pergunta e pegando um pouco do espírito do que você quis me provocar, talvez isso tenha uma semelhança com o aspecto caótico que nós tivemos nos últimos 4 anos com o governo Bolsonaro, que investiu muito na fricção, investiu muito no caos, no esgarçamento, né, da malha democrática, e talvez isso tenha um pouco de semelhança e um pouco também de rastro da crise de representatividade política que a gente vive, não nos últimos 4, mas nos últimos 10 ou 15 anos. Talvez a gente possa inaugurar essa crise de representatividade, pelo menos aqui no Brasil, com as manifestações de 2013, depois com o impeachment em 2016, e aí com a eleição do Bolsonaro, que investiu muito nessa falta de representatividade, se vendendo como um outsider, coisa que ele nunca foi, já que passou 28 anos como deputado, e durante seu governo investido muito no caos. Então, talvez essa situação no Peru tenha lembrado muito a gente que nos últimos 4 anos a gente viveu esse esgarçamento do tecido democrático e essa política baseada no caos, no confronto. Então, essa resolução muito rápida no Peru traz uma dose de alívio, viu, Felipe? Me parece que as instituições democráticas resistem, apesar de tudo, inclusive apesar dos promotores do caos. Obrigado, Felipe. A gente segue acompanhando a crise no Peru e volta a qualquer instante com mais detalhes. Mudando de assunto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, o Cássio Nunes Marques, enviou à Procuradoria-Geral da República, a PGR, um pedido de Bolsonaro para instaurar uma ação penal contra Gleisi Hoffmann e Lula. Jair Bolsonaro alega supostos crimes contra a honra do próprio presidente. Quem traz os detalhes dessa representação é o repórter Pedro Teixeira. Boa noite, Pedro.
Tudo bem, Felipe? Boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui na CNN. A pedido do ministro Cássio Nunes Marques, a PGR terá que se manifestar sobre este pedido de abertura de ação penal por parte do presidente Bolsonaro contra a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e também contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Na notícia crime apresentada pelo presidente Bolsonaro, ele incluiu um vídeo de um comício realizado em outubro de 2022 no Complexo do Alemão, no qual o presidente eleito Lula teria atribuído a Bolsonaro a responsabilidade pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e também por associação a milicianos. Na mesma representação, agora indicando indícios contra a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, o presidente Bolsonaro apresentou uma publicação feita no dia 10 de setembro de 2022 em uma das redes sociais da presidente do PT, que Bolsonaro indicando, supostamente que Bolsonaro seria o mandante do assassinato de Benedito Cardoso dos Santos, morto por um colega de trabalho com 15 facadas. A gente entrou em contato com as assessorias tanto do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, como também com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, mas pelo menos por enquanto eles não se manifestaram sobre a decisão do ministro Cássio Nunes Marques. A gente também fica agora no aguardo da manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre uma abertura ou não de uma ação penal contra o presidente eleito e também contra a presidente do PT. Volto com vocês. Muito obrigado, Pedro. Raquel, a gente sabe que ministro do Supremo Tribunal Federal passar para a PGR e opinar sobre aquele caso é uma medida de praxe. Eu me lembro até de uma repercussão muito grande que aconteceu em relação a uma medida assim. Foi quando o então ministro Celso de Mello passou para a PGR um pedido para colocar o seu parecer ali em relação a uma ação do PT sobre o celular do Jair Bolsonaro. Aí o general Augusto Heleno reagiu nas redes sociais, deu uma grande repercussão, mas é uma medida de praxe tradicional, não quer dizer que nada foi decidido contra ou a favor, simplesmente é o prosseguimento da ação. Agora você foi lá na declaração original para ver o que o Lula havia dito, o que a Gleisi havia escrito? Então, Felipe, no processo, os advogados do presidente Jair Bolsonaro, eles colocam dois pontos, né? Eles dizem que Lula na sua fala, atribuiu a Bolsonaro a responsabilidade pelo assassinato de Marielle Franco e a relação com milicianos e diz que Gleisi atribuiu a Bolsonaro a responsabilidade pelo assassinato de Benedito Cardoso dos Santos, que foi aquele trabalhador no Mato Grosso, um bolsonarista que foi barbaramente assassinado a facadas, na verdade, um petista que foi barbaramente assassinado por um bolsonarista. Quando você vai nas declarações em si, e aí eu fui olhar as declarações, mandei para 3 advogados diferentes, elas são de teores diferentes. A declaração do Lula ali no Complexo do Alemão, ela é muito mais cuidadosa. O Lula estava se referindo àquele episódio da campanha dos nordestinos, em que Bolsonaro teria dito que as pessoas no Nordeste tinham votado no Lula porque teriam mais baixa instrução. Ele estava se referindo àquele episódio e aí ele diz, a vida dele, se referindo a Bolsonaro, está ligada aos milicianos que mataram Marielle Franco. Então, assim, em nenhum momento ele faz uma associação direta ou diz que Bolsonaro é o mandante do assassinato de Marielle. Direta ao crime cometido. Ao crime cometido. Que a vida está ligada aos autores daquele crime. Aos autores, àquela turma de milicianos que está envolvida no assassinato da Marielle. Então, assim, é diferente do que diz a representação, do que dizem os advogados do Bolsonaro quando você vai olhar a fala em si. O tweet da Gleisi, não. O tweet da Gleisi é muito direto. Ela se refere ao caso e ela diz, mas queremos da Justiça Eleitoral providências para o mandante do crime. 2 pontos, Jair Bolsonaro. No caso dela, os advogados dizem que está muito claro aí um crime tipificado de calúnia. E aí tem 2 caminhos, se essa história for para frente. O Lula agora, tomando posse, tem fórum privilegiado, então isso aí fica parado, não vai andar. A Gleisi não, ela não tem nenhum mandato, isso desce para a primeira instância e aí vai seguir o seu curso.
A gente lembra até que o Rony Lessa, que era um dos investigados no caso da Marielle, passou ali pelo condomínio onde o Jair Bolsonaro tem casa, teve todo aquele imbróglio envolvendo depoimento do porteiro, etc. Quer dizer, o que você aponta é a questão jurídica. Quer dizer, existe uma margem para a defesa do Lula dizer que ele não fez uma acusação direta ao Jair Bolsonaro de conexão com o crime específico. Não, e no caso na frase não fez. Ele Exatamente. não fez. Na questão jurídica, claro que cada um pode fazer o seu juízo sobre a adequação, de valor moral sobre a declaração. Que ele estava querendo dizer, mas na letra ali ele não fez. Exato. Agora, na publicação da Glaze, você tem uma associação mais direta. Ela está chamando ali de mandante do crime. Mandante, 2 pontos. Claro que provavelmente vai ter uma alegação de defesa em relação à vocalização desse estado de beligerância em que se vive, etc. Mas você tem uma associação direta ao crime. Janaína, colocando para você, a gente vê nas redes sociais todas essas acusações entre bolsonaristas e petistas atingindo graus cada vez mais exacerbados e muitas vezes já com associação criminosa. Onde que isso vai parar, Janaína? Bom, eu particularmente defendo um debate um pouco mais respeitoso, né, menos agressivo. Mas, do ponto de vista jurídico-penal, eu tenho uma visão assim, muito resistente a essa supercriminalização. Inclusive, sou crítica, respeitosamente, a essa cultura do Supremo de encaminhar para a Procuradoria-Geral todas as representações. E é fato, né? A abertura desse quadro, quando você traz essa informação, é real. Passou a ser uma cultura mais recente do Supremo encaminhar todas as petições. Como também tem sido uma cultura da Procuradoria-Geral abrir, por exemplo, apuração de fato. Isso não existe juridicamente. Talvez eles tenham adotado essa prática para evitar qualquer tipo de acusação de favorecimento. Então, qualquer petição que chega aqui, ela vai ser encaminhada. Mas finda criando esse barulho todo. É uma movimentação inadequada da máquina. Não estou falando deste caso especificamente, estou falando no geral. E eu tenho uma tendência, né, na verdade, sempre defendi isso em sala de aula, da autoridade que recebe fazer uma análise da viabilidade e encerrar. Porque a verdade é uma só. Passam adiante porque ninguém quer se responsabilizar por encerrar. Infelizmente, as análises, em regra, são subjetivas. Se eu gosto da pessoa que acusou ou foi acusada, meu posicionamento é um. Se eu não gosto, é outro. Essas pessoas, por exemplo, o presidente Bolsonaro, muitas vezes, se apega à liberdade de expressão para se defender quando ele exacerba. E o PT tem por prática acusar. Lança mão, o esquerdismo lança mão dessa prática de acusar, promover queixas-crime, pedir indenizações, reiteradamente. Com certeza vai agora dizer que é liberdade de expressão. Eu entendo que nós teríamos que mudar, tanto em termos de educação, tanto em termos de jurídicos, entendeu? Chega! Esse tipo de queixa-crime tem que ser barrada no nascedouro. Nós temos mais o que fazer. Clarissa, a Janine está colocando que, na verdade, cada grupo de cada corrente ideológica, na hora de se defender sobre algum eventual exagero, alega que tem direito à liberdade de expressão, mas a gente sabe que a liberdade de expressão é limitada ali pelos crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, quer dizer, pela liberdade de expressar alguma coisa, você pode incorrer nesses crimes se você quiser fazer uma acusação grave contra alguém. Como é que fica aí o debate? Acho que primeiro a gente tem que lembrar que o ex-presidente Lula, durante essa campanha, utilizou a justiça para questionar declarações que foram feitas pelo presidente Jair Bolsonaro contra a sua própria honra, se sentiu acusado em mais de uma ocasião, chegou a se entrar em discussões sobre censura de veículos de comunicação por conta disso, por conta de afirmações do presidente Jair Bolsonaro. Acho que tudo bem, o presidente Jair Bolsonaro está no direito dele de buscar as instâncias jurídicas também quando se sentiu ofendido, mas eu estava conversando com uma fonte próxima ao presidente eleito hoje, depois desse episódio, e ele falou uma coisa que eu achei perfeita. Ele virou assim para mim e falou: olha, Clarissa, a sensação que dá é que o presidente Jair Bolsonaro ficou ali na clausura dele pós-derrota eleitoral, e aí ele acordou e achou que ele ainda está em campanha, porque realmente é o tipo de ação que você vê acontecer dentro da campanha, mas nesse momento, uma ação dessa monta, fazer essa movimentação da máquina pública no momento por conta disso.
Ele está no direito dele, acho que, ok, as instâncias jurídicas estão aí para isso e cabe a esses agentes agora, como a Janaína falou, fazerem a análise se é cabível ou não levar isso adiante. Aí é outra história. Mas, realmente, parece que o presidente Jair Bolsonaro acordou e resolveu continuar ali fazendo política como se estivesse em campanha. Me parece que tem coisas mais importantes que ele poderia estar discutindo nesse momento, além de uma declaração que foi feita num comício, né? Então, acho que talvez tivesse outras coisas que ele pudesse estar se preocupando nesse momento, mas, enfim. O importante, se me permite, claro, é que seja a Procuradoria-Geral, seja o Supremo, sejam as outras autoridades, o critério tem que ser igual para todos. Nós não podemos entender que é calúnia, difamação e injúria a depender das partes. A minha defesa é que nós não percamos tempo com essas questões menores. Porque, na verdade, essas personagens usam a justiça a seu favor. O tempo inteiro. O PT faz isso o tempo inteiro. Eu tenho, assim, vários exemplos práticos, inclusive vivenciados, que eles utilizam a justiça como arma. E aí, quando são atacados, se queixam. Então, tem que parar de permitir essa prática. Tem que começar a processar essas pessoas por usarem a justiça indevidamente. Felipe, você vê algum elemento de hipocrisia em algum lado nessa história? Se você me permite, Felipe, eu queria separar um pouco as situações. Quero primeiro relembrar os fatos e depois tentar comentar essas declarações e o pedido de Bolsonaro recebido pelo Aras. Vamos lá. Primeiro, o Rony Lessa era um conhecido matador de aluguel. Ele morava no condomínio do Bolsonaro, era vizinho do Bolsonaro, né? O filho de Bolsonaro namorou a filha dele. Isso torna ele cúmplice alguma coisa? Claro que não. Isso é crime? Obviamente que não. Então, essa coincidência foi levantada de forma política, como outras coincidências foram levantadas de forma política durante a eleição. Me parece o objetivo da declaração do Lula durante a eleição. Agora, eu quero concordar com a Janaína que isso parece uma ação de campanha ainda. Realmente é uma ação de campanha, não é uma ação de governo. Um presidente que está desaparecido aí há 40 dias, que não fala há 40 dias à nação e, de repente, vem com uma ação contra um presidente que já foi eleito, que volta a ser diplomado. E não deixa de ser irônico também, Felipe, que isso seja encaminhado à PGR, eu sei que é uma praxe, logo a este PGR, a este Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que ficou conhecido durante os 4 governos de Bolsonaro como um engavetador geral da República. Eu diria até que ele substituiu o Geraldo Blindeiro com esse título, né? Porque durante os 4 anos de governo ele engavetou ações contra o presidente Bolsonaro. Então seria no mínimo irônico se agora, no apagar das luzes do governo Bolsonaro, ele acatasse uma ação contra um presidente que nem tomou posse. Lembrando que, ao tomar posse, a Janaína pode confirmar isso muito melhor do que eu, um presidente só pode ser julgado ou condenado por crime, não pode ser condenado por crimes anteriores ao mandato, partindo do pressuposto que fosse um crime, o que não me parece ter sido. Aí eu separo com relação à declaração da Gleisi, que a gente tem que apurar melhor se ocorreu realmente desta forma, que aí pode ser enquadrado como injúria. E aí são coisas totalmente diferentes. Muito obrigado, Felipe. Quer complementar, Janaína? Não, mas tem que lembrar que durante a campanha o presidente mencionou a questão do Celso Daniel e foi impedido, né? Muitas pessoas foram impedidas de postar. Então, o que eu quero só deixar muito claro é que esse expediente... Com razão. Esse expediente que o presidente Bolsonaro utiliza agora, entendo, inadequadamente, Lula, né, utilizou de maneira, assim, reiterada ao longo da campanha e ao longo da vida o PT utiliza. O Felipe estava concordando com a parte do Celso Daniel. E realmente não pode, assim, vamos supor que o presidente... Vamos supor, ele tomará posse, ele só pode responder por crimes durante o mandato, perpetrados também durante o mandato, né? Então, é verdade, só confirmando aqui o que ele Complemento levantou. rápido, Felipe. Não, eu só queria lembrar que a liberdade de opinião não é um princípio absoluto. A liberdade não é um princípio absoluto. Ela tem que estar submetida a um outro princípio, que é um princípio muito mais importante, que é o da dignidade humana. Então, não há liberdade absoluta para difamar, para caluniar, para fazer como, por exemplo, essas
essas injúrias em torno do Celso Daniel. Então, eu acho bastante prudente que durante a campanha esses tipos de declaração tenham sido proibidos realmente, tenham sido defenestradas das redes sociais. A gente precisa ter muita atenção a isso, porque isso também corrói a democracia. Quando fake news e falsas acusações prosperam na mídia, elas também corroem a democracia. Então, é muito mais importante que a gente tenha atenção a esses fatos. Obrigado. E vamos fazer uma rápida parada aqui no CNN Arena e na volta tem mais debate. Orçamento secreto é pauta no Supremo Tribunal Federal. A gente volta já. Estamos de volta com o CNN Arena e o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que Paulo Guedes recusou um convite para ser secretário de Fazenda do Estado. Com a negativa do ministro da Economia, o provável plano B para a pasta é o economista Samuel Kinoshita. Kinoshita é ex-assessor de Guedes. Vamos ver um trecho da fala de Tarcísio. Teremos Paulo Guedes como secretário da Fazenda? Olha, provavelmente não. Seria para mim uma honra, um grande formulador. Eu entendo que o ministro Paulo Guedes sai muito bem, porque observe, olha o que o Brasil passou, o Brasil e o mundo todo, né? Crise do Covid, desastre Brumadinho, nós pegamos aí crise hídrica, guerra da Ucrânia. O Brasil hoje está crescendo. O Brasil deve crescer 3,1%, 3,2% ao ano, está tendo resultados aí extraordinários em termos de divulgação de PIB do trimestre. Relação dívida-PIB caiu, despesa administrativa caiu pela primeira vez desde a Constituição de 88, estamos gerando postos de trabalho, então o desemprego saiu de 14,9% para 8,3%. Então o resultado é notável. Então seria um luxo ter uma pessoa como o Paulo Guedes. Ele não quis? Não, eu acho que ele agora quer descansar. Eu acho que a batida muito grande. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. A gente não pode esquecer que nessa semana Tarcísio afirmou ao analista da CNN, Caio Junqueira, que nunca foi um bolsonarista raiz. Vamos ao debate. Eu começo por você, Janaína, porque eu vi que você tuitou em defesa da ida do Paulo Guedes, me corrija se estiver errado, não, já confirmou. Eu adoraria, eu acho que para São Paulo... Para São Paulo. A palavra luxo até cai de maneira muito interessante, eu acho que seria muito importante para São Paulo. O Guedes conseguiu enxugar a máquina pública, que é um desafio num país como o Brasil, onde existem lobbies, né, do alto funcionalismo, e eu falo isso com tranquilidade porque é muito recorrente na Assembleia Legislativa. Então, ele conseguiu enxugar a máquina pública, com certeza seria um ganho para São Paulo e seria uma forma do próprio Paulo Guedes seguir, vamos dizer assim, executando, né, as teorias que desenvolveu ao longo da vida. Eu gosto muito dele, convivi com ele na campanha de 2018, vejo como uma pessoa que abriu mão, vamos dizer assim, do próprio conforto para tentar colocar em prática o que defendeu academicamente a vida inteira. Então, é alguém que tem a teoria e tem a prática, né? Eu fico chateada que ele não tenha vindo para São Paulo, compreendo que existe toda essa questão de sair na condição de ministro, vir para a condição de secretário, mas eu confesso que tinha esperança de que ele viria. Felipe, eu vou com você. Você concorda com esse ponto da Janaína de que o Paulo Guedes enxugou a máquina pública? Isso aconteceu? Eu peço licença para discordar respeitosamente da Janaína sobre a eficiência do Paulo Guedes como ministro da Economia. Vale lembrar que parte da possível aprovação da PEC, da transição, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, se deve ao caos orçamentário em que o país vive. E parte dessa culpa é, obviamente, do ministro da Economia, do Paulo Guedes. Em alguns órgãos é verdade até que ele tenha enxugado, mas a gente tem que ver no detalhe onde foi que ele enxugou e a que custo, a que causas. Eu posso citar, por exemplo, o exemplo do IBAMA. O IBAMA foi sucateado no governo Bolsonaro. Tem 40% dos funcionários que deveria ter. E a gente vê o resultado prático na devastação, nas queimadas na Amazônia. Vale lembrar, Felipe, que esses dados de ONGs que mostram que as queimadas da Amazônia aumentaram 200% nos últimos 3 anos
em relação aos 10 anos anteriores. E o mesmo se dá no Pantanal, se você pegar dados do SOS Pantanal. Então, eu estou citando só na questão do meio ambiente, mas a gente pode pegar outros órgãos, o IBGE, por exemplo. Há um sucateamento da máquina pública no país. E isso é culpa deste enxugamento, entre aspas, do Paulo Guedes. Mas eu diria que, mais do que isso, há um caos orçamentário que está batendo aí em dezembro com cortes ou contingenciamentos no Ministério da Educação que estão paralisando, por exemplo, universidades federais e que serão utilizados agora, inclusive, na aprovação da PEC. Então, eu tendo respeitosamente a discordar da Janaína nesse ponto. Obrigado, Felipe. Clarissa, como é que você avalia essa gestão do Paulo Guedes e como é que ele sai do governo? Ele chegou ali em 2018 apresentando pautas liberais, já se falava em 2018 da tensão que haveria com o próprio presidente, que não tem esse histórico liberal, ficou lá na Câmara dos Deputados durante 30 anos, com votos que mostravam uma mentalidade mais estatista, mais corporativista, mais por influência daquele momento do país, com uma direita incipiente. Ele começou a adotar algum discurso liberal, mas na prática houve também momentos de tensão. Como é que você avalia? Bom, a primeira coisa que eu acho que é claro que Tarcísio de Freitas gostaria de ter Paulo Guedes, mas eu acho que teve um pouco um componente de vai que cola e um outro de deixa eu aproveitar esse assunto para ver se eu consigo trazer um ponto positivo aqui para a minha gestão. Primeira coisa, a gente está observando já há várias semanas uma polêmica grande aqui no estado de São Paulo, porque muita gente está incomodada dentro do governo de Tarcísio de Freitas com a força imensa que foi conquistada pelo time de Gilberto Kassab, pelo PSD, partido dele, também Guilherme Afif e Domingos, estão aí atuando com muita força dentro do governo. Então tem muito bolsonarista que está incomodado com essa composição que está sendo dada para a máquina pública aqui em São Paulo. Chamar Paulo Guedes, sabendo que muito provavelmente Paulo Guedes não ia querer essa vaga, é uma forma de acenar para esse público bolsonarista. Primeira coisa. Não me parece que Paulo Guedes, em minuto nenhum, tenha dado algum indicativo que justifique Tarcísio de Freitas e imaginar que talvez, quem sabe, pode ser que ele quisesse vir para São Paulo. Não. Então, eu acho que é muito mais um discurso político, muito mais um jogo para tentar agradar essa plateia que está ali muito desprestigiada na composição do novo governo, porque Tarcísio está dando cada vez mais indicativos de que ele quer montar um governo dele. Ele não quer que a gestão de São Paulo seja um apêndice do bolsonarismo. Então, esse eu acho que é um ponto fundamental dessa discussão. Que ele afaga os bolsonaristas, Sim, convidando o Paulo Guedes, claro, prestando toda a reverência, sabendo que ele não vem, e aí ele coloca uma pessoa que não é do núcleo bolsonarista raiz. Se vier, tudo bem. Né? Bom, claro, né? Não deixa de ser uma credencial super importante, mas não se faz um movimento desse sem ter alguma ideia da disposição da pessoa. A gente sabe como a coisa funciona. Então, acho que a simbologia de Paulo Guedes tem um elemento aí muito importante politicamente para Tarcísio de Freitas. Sobre o futuro de Paulo Guedes, eu acho que ele encarou aí a gestão dele no governo federal como uma missão. A gente viu isso acontecer em mais de um momento. Teve gente pedindo a cabeça dele, teve momentos em que ele balançou, teve situações ali de grande desgaste, tentativas dele, sucessivas tentativas de aprovar propostas que foram derrubadas pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, embora estivessem de acordo com o que ele sempre defendeu. Por exemplo, a ideia de criar um novo imposto sobre transações financeiras. Paulo Guedes foi enforcado nessa discussão várias vezes, em algumas situações ele se viu ali até constrangido publicamente pelo presidente Jair Bolsonaro e resistiu. Ficou ali até o fim, como ele prometeu. Teria ficado num segundo governo, eu acredito. Eu acho que ele vai para casa com o sentimento de missão cumprida. A gente vai continuar com essa conversa, inclusive com um comentário de Raquel Landim, mas antes vou explorar um pouco, Raquel Landim, no outro assunto, porque a notícia que acabou de sair, o Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou há pouco que manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 13,7%. Raquel Landim está com a gente, traz o histórico da taxa de juros. Diga, Raquel. Já era esperado, né, Felipe? Todo mundo esperava a manutenção dessa taxa. Acho que a gente tem uma telinha para mostrar para o nosso telespectador. Olha lá, ela vinha subindo já de 2%, teve uma forte alta, está estável em 13,75% já faz algum tempo. O que chama a nossa atenção é o comunicado do Copom, onde ele sempre dá os seus sinais. Eu não sei se a Nath, nossa editora-chefe, consegue espelhar o comunicado para nós, mas está escrito aqui de uma forma muito clara e a gente pode interpretar isso como
na linguagem do Banco Central. Claro que é sempre muito sisuda, mas a gente pode interpretar como um recadinho para o governo eleito que eles dizem a conjuntura particularmente incerta no âmbito fiscal requer serenidade na avaliação dos riscos. O que eles estão dizendo? Olha, dependendo de para onde for o nível de gastos, eu vou ter que manter essa taxa alta por muito tempo e, eventualmente, até subir. Voltando então com o seu comentário sobre Paulo Guedes, ainda nesse tema econômico, como é que você avalia esse convite do Tarcísio de Freitas? Puramente político, como disse a Clarissa. O Samuel Hiroshita nunca foi plano B, ele sempre foi o plano A do Tarcísio. Quem conversa ali no governo eleito de São Paulo sabe disso. Foi para marcar uma posição, acho que o ministro Guedes não viria. Ele estava, sim, disposto a ficar num eventual segundo mandato de Jair Bolsonaro, se ele tivesse autonomia para atuar. Concordo com a Clarissa, acho que foi um sinal, uma sinalização, mas nunca foi para valer. Sobre a gestão do ministro Paulo Guedes, eu acho que a gente vai precisar de um tempo para avaliar, e eu acho que teve pontos positivos e pontos muito negativos. Como pontos positivos, a gente pode citar, por exemplo, eu sempre coloco aqui a privatização da Eletrobras, que era algo que a gente não esperava, era um debate que já estava morto, inclusive muita gente saiu do governo por causa disso, por privatizações que não avançavam e que conseguiu destravar. Agora, teve muita coisa que não foi feita. Reforma administrativa, a despeito dele falar que fez uma reforma administrativa silenciosa, não foi feita, está lá no Congresso, não vai ser aprovada. A reforma tributária, ele perdeu a chance de unificar o ICMS no Brasil, era algo que poderia ter sido feito. Agora, ele tinha, sim, o mérito, e hoje eu não enxergo isso, até porque a gente ainda não tem um ministro da Fazenda no governo eleito, de pelo menos batalhar um pouco ali pelo que ele acreditava. Ele perdia muitas batalhas para a política. E o orçamento deste ano é uma prova concreta de quantas batalhas ele perdeu para a política. Porque ao invés de ter dinheiro destinado para educação, para saúde, para pagar passaporte, os dinheiros foram destinados para a política, para obra do... as pessoas em volta dele sempre gostam de brincar, né? Obra do Rogério Marinho, obra do Tarcísio de Freitas, aonde os holofotes políticos queriam estar. Então, assim, o ministro Paulo Guedes perdeu muitas batalhas políticas, perdeu batalhas das suas convicções para a política, mas manteve as suas convicções. Ele tentava segurar a chave do cofre. Por enquanto, no governo eleito do Lula e na tramitação dessa PEC, eu não enxergo quem está fazendo esse papel. A sensação que dá é que não tem ninguém preocupado com o contribuinte. Obrigado, Raquel. Eu vou voltar com a Janaína Pascoal, mas primeiro quero levantar essa bola aqui com o Felipe Pena. A gente tem debatido aqui sobre o futuro do campo da oposição ao governo eleito. Nesse momento tem até uma confusão, a gente fala oposição, porque é oposição à PEC, mas a gente ainda está no governo de Jair Bolsonaro, só que discutindo uma medida proposta pelo governo Lula que ainda não tomou posse. Mas a gente está falando aqui na oposição do governo Lula para os próximos 4 anos, na verdade, na formação de lideranças fora desse campo da esquerda petista. Como é que você vê esse cenário em que Jair Bolsonaro tem ainda um cacife eleitoral, depois dessa derrota, está em silêncio nesse momento, mas ainda pode voltar a mobilizar massas. Tarcísio de Freitas, que cresceu ali junto com o bolsonarismo, mas investindo também no antipetismo que já existe antes desse bolsonarismo aqui em São Paulo. Você tem Cláudio Castro no Rio de Janeiro, Romeu Zema em Minas Gerais, no chamado Centro Democrático Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, algumas figuras no próprio Congresso Nacional. Como é que você acha que vai ficar essa disputa por protagonismo fora do campo lulista? Olha, Felipe, em julho eu tinha feito uma previsão, num grande comentário numa outra emissora, de que se o Bolsonaro perdesse a eleição nacional e o Tarcísio vencesse a eleição em São Paulo, o Tarcísio se tornaria a grande liderança da direita no Brasil. É o que eu acho que vai acontecer. Não só porque ele vai ter a máquina pública, a caneta, e que caneta, né? Estamos falando do maior estado da federação, do maior orçamento da federação, mas também porque ele encarna um outro tipo de política à direita muito diferente do Bolsonaro.
Eu acho que nesses 4 anos em que a gente assistiu o Bolsonaro encarnando esse espírito, que eu diria até de extrema-direita, o público, o eleitorado, as pessoas ficaram muito cansadas com esse esgarçamento. E o Tarcísio é o oposto de tudo isso. O Tarcísio é aquela pessoa ponderada, calma, que fala com muita propriedade, que tem um conhecimento técnico, que tem a imagem de um técnico, inclusive, e eu acho que por ter a caneta do Estado de São Paulo, por ter o maior orçamento do país, ele vai acabar liderando essa oposição, liderando essa direita no país. E não é só isso. Vale verificar que a ascensão do Bolsonaro ao poder e a ascensão dele como líder da extrema-direita também é uma ascensão que é um pouco, eu diria, em forma de cavalo, né? É o cavalo que passa ali e vai levando o resto da direita com ele. Mas não me parece que tenha sido sempre a primeira opção das pessoas, do eleitorado, das lideranças de direita no Brasil. Me pareceu muito mais esse cavalo encilhado que passou e acabou sendo montado por muitas figuras públicas da direita. Mas eu acho que as pessoas que pensam a direita no país têm muitas saudades de líderes como Carlos Lacerda ou de figuras públicas como, por exemplo, José Guilherme Melchior, figuras declaradamente de direita, mas que tinham uma liderança intelectual, moral e política realmente vigorosa. Me parece que o Tarcísio vai passar a encarnar isso e aos poucos, muito aos poucos, claro, para não parecer um traidor, já que ele foi eleito muito graças ao capital político atual do Bolsonaro, mas aos poucos ele vai se livrar desses componentes bolsonaristas, dessas figuras bolsonaristas no governo de São Paulo e vai assumir esse protagonismo, montando a sua própria equipe independente e a partir daí liderando, sem dúvida, a direita no Brasil. Ele, na minha opinião, será a grande encarnação, a grande cara, da oposição no Brasil a partir do ano que vem. Obrigado, Felipe. Queria ouvir Janaína sobre esse cenário, quer dizer, pensando assim, quais seriam os ingredientes necessários nesse momento, pós-derrota eleitoral de Jair Bolsonaro para Lula, para a formação de lideranças no campo da direita, de uma maneira eficaz, eficiente, tanto em termos de interesse público, claro, mas também eleitorais. Apesar da popularidade do presidente, eu não vejo no presidente, respeitosamente, as condições para ser essa liderança. Porque ele já não teve essa capacidade no processo eleitoral que nós acabamos de atravessar, que exigia um líder à direita que tivesse condições de unir, né, os vários segmentos à direita. Eu alertei sobre isso desde o princípio, aliás, muito antes de iniciar o processo eleitoral. O Lula teve essa capacidade. Mesmo infeliz com o resultado das urnas, eu não nego isso para ninguém, eu preciso reconhecer que o Lula teve essa capacidade. Se o presidente não teve, acredito que não teve porque ele não tem essa condição. Não creio que ele poderá desenvolver. Com relação ao Tarcísio, tem potencial, mas ele precisa tomar cuidado para não cair na armadilha que o Dória caiu. Porque o Dória nem bem tomou posse como governador e já estava pensando na presidência, né? Perdeu a condição de ser bem avaliado como governador, assim, muito mal avaliado como governador, e perdeu a condição até mesmo de concorrer à presidência. Então, eu penso que seja Tarcísio, seja Zema, Eduardo, todos esses, que eles têm que tentar focar no mandato conquistado, fazer um bom trabalho, né? E aí as coisas podem acontecer. Se o Tarcísio abraçar esse mandato pensando na presidência, é o primeiro passo para o fracasso, para o mandato e para o futuro. Muito obrigado, Janaína. Raquel, aproveitando que você é de Minas Gerais, como é que fica Romeu Zema nesse cenário? Quer dizer, o que ele precisaria fazer? Ele tem capital político para isso? Existe um horizonte de crescimento para ele? Por Minas Gerais é mais difícil o caminho do que por São Paulo, que tem essa projeção toda no cenário nacional. Como é que você avalia esse horizonte? Muita gente que entende da política diz que a primeira coisa que ele tem que fazer é mudar de partido, né, Felipe? Porque o Novo, ele se esvaiu muito, né? Elegeu pouquíssimos deputados, está numa situação bastante complicada e não tem hoje a envergadura que o governador Romeu Zema precisaria para se projetar. Na eleição, ali durante a campanha, o Zema fez uma opção de apoiar abertamente
o Bolsonaro já com um cálculo político. E esse cálculo político era, se Bolsonaro perder a eleição, eu me posicionei diretamente como uma figura de direita que abraçou esse eleitorado sem meio termo. Era para isso que ele estava fazendo este movimento. Ele sim tem ambições nacionais, o entorno dele, ele tem um apoio empresarial muito forte ali, mas ele vai precisar de mais envergadura para sair de Minas. Para isso, ele vai precisar de um partido mais forte, de mais interlocução. E o Tarcísio de Freitas, eu não acho que ele assume o cargo de jeito nenhum, assim, já pensando na presidência. Ele é muito focado, ele vai estar bastante focado na gestão, em ter o que apresentar. Mas ele já assume com um padrinho político fortíssimo para fazer todo tipo de interlocução para ele, com o governo federal, com os governos locais, e que tem essa capacidade e que já disse abertamente que quer fazer dele um candidato à presidência da República, que é Gilberto Kassab. Romeu Zema não tem essa figura do lado dele. Obrigado, Raquel. Quer complementar, Clarice? Eu acho que, de qualquer forma, eu discordo muito da ideia de que dá para a gente dissociar tanto a eleição de 2026 desses novos quadros que estão aí colocados. Eu acho que não é possível a gente simplesmente descartar. Eles são potenciais candidatos e vão ter 4 anos para construir uma vitrine, para ter o que mostrar. Tarcísio com certeza é um deles, mas tem um outro nome também, tem Eduardo Leite, que por mais que esteja no PSDB, não é um PSDB de centro-esquerda, né? Vamos conversar. Ele tem um perfil já um pouco mais à direita, pode dar algum trabalho também. Então tem Zema, tem Eduardo Leite, tem Tarcísio, vai ter muita opção aí para 2026, para quem quiser votar à direita, eu acho. Obrigado, Clarice. O Arena faz uma breve parada muito rápida. No próximo bloco a gente detalha a prisão do empresário bolsonarista em Brasília por instigar grupos armados em manifestações consideradas antidemocráticas. O Fernando Nakagawa chega agora com o CNN Mercado e vai trazer as últimas informações sobre o mercado financeiro e tudo o que a gente precisa saber para investir o dinheiro. Já voltamos com o CNN Arena. Boa noite, começa agora o CNN Mercado. Esta é a última edição do dia com fechamento desta quarta-feira. O Banco Central está preocupado com o rumo das contas públicas. Agora há pouco, eles anunciaram a manutenção do juro em 13,75%, exatamente como todo o mercado previa. Mas o comunicado divulgado depois dessa decisão mudou e fez questão de mostrar o foco, a preocupação nas contas públicas em meio à tramitação da PEC da transição. O comunicado divulgado após essa decisão diz que há elevada incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal. E essa incerteza com o futuro das contas públicas requer serenidade na avaliação dos riscos. Diante disso, o BC diz que vai acompanhar com especial atenção a política fiscal, em particular o impacto disso na inflação. E o comunicado termina com a repetição de um alerta. O Banco Central não vai hesitar em voltar a subir o juro caso a inflação não volte à meta. Antes do Copom e antes da votação da PEC lá no plenário do Senado, que ainda não está acontecendo, o mercado terminou o dia em compasso de espera. O dólar caiu mais de 1% e terminou o dia a R$ 5,20. Na Bolsa, o Ibovespa também caiu, especialmente por causa das ações ligadas às commodities. Destaque e daqueles negativos para a mineradora Vale, que perdeu 3,5% após divulgar as expectativas de produção para 2023. Os números frustraram os analistas e investidores. No mercado de juros futuros, um fechamento misto. Taxas caíram nos vencimentos mais curtos e subiram nos prazos mais longos. Uma preocupação que segue viva no mercado de juros é com as contas públicas após a PEC, como diz o Banco Central. A gente conversou com o economista e ex-diretor do Banco Central, Tony Volpon, sobre a PEC da transição. Ele disse que é preciso levantar o debate sobre qual âncora fiscal vai substituir o teto de gastos de agora em diante. Vamos ver. Sobre a questão da âncora fiscal, né, e o fato que a regra do teto, que foi aprovada em 2016, foi várias vezes, o teto foi várias vezes furado,
né? Algumas vezes com boas razões, outras nem tanto, né? Então, portanto, eu acho que tem uma discussão que vai vir no ano que vem, né, sobre o que colocar no lugar da regra do teto. Teremos a regra do teto até lá. Então, foi importante também, diferentemente da proposta original, né, que tinha esse sobreteto, né, da Bolsa Família, do Auxílio Brasil, né, que duraria para sempre, ou eventualmente 4 anos, né? Eu acho que foi muito importante ter colocado essa duração para 2 anos para forçar exatamente esse debate sobre qual será a âncora fiscal no Brasil, né, o que vai ficar no lugar da regra de teto de 2016. Esse foi Tony Volpon. Agora a gente sai do Brasil e vai para o Peru, onde houve uma tentativa frustrada de autogolpe de Pedro Castilho. A tentativa aconteceu no meio da tarde e a reação institucional foi rápida. Em horas, o Congresso se reuniu e aprovou o impeachment do agora ex-presidente, que foi preso no meio da tarde. No mercado financeiro, a Bolsa de Lima chegou a cair quase 4%, mas terminou o dia em alta após essa tentativa frustrada de golpe. Por lá, o dólar subiu pouco mais de 1%. Agora, falando de dólares, mas aqui no Brasil, o fluxo de dólares que entram e saem do país ficou positivo em 3 bilhões e 400 milhões de dólares no mês de novembro. Esse foi o melhor resultado no mês em 6 anos. Desses dólares que entraram no Brasil, 90% vieram pela via financeira, ou seja, para investimentos financeiros como a compra de ações ou títulos de renda fixa. O restante entrou pelas exportações. Essa notícia é destaque no site da CNN. Segundo o Banco Central, o fluxo cambial indica que no acumulado do ano, o Brasil já recebeu 22 bilhões de dólares. Nesse mesmo período do ano passado, o fluxo era positivo, mas menor, 14 bilhões de dólares. Agora a gente fala do agro, que deve crescer 2,5% no próximo ano, de 2023. A expectativa é da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, e o tema também está em destaque no nosso site, cnnbrasil.com.br. Esse cenário indica uma recuperação do setor após o mau desempenho nos últimos meses. Em 2022, teve quebra de parte da safra de soja e também alta de custos, como os defensivos e os fertilizantes, o que acabou prejudicando muito o setor. Por isso, o tamanho do PIB do agronegócio neste ano deve cair 4,1% na comparação com 2021. Apesar dessa recuperação esperada para o ano que vem, a CNA nota que o próximo ano vai ter desafios internos e externos que podem afetar a margem de lucro das empresas do setor. Na tela a gente tem algumas ações do setor agro que são negociadas na Bolsa aqui em São Paulo. Algumas terminaram em alta. A AgroGalaxy subiu mais de 4% hoje. Boa Safra terminou o dia em queda. E assim a gente termina o CNN Mercado de hoje. A gente volta amanhã, bem cedinho, às 9h25 da manhã, com a abertura dos negócios e Priscila Yasbeck. E agora você volta ao CNN Arena com Felipe Moura Brasil. Boa noite. Estamos de volta com o CNN Arena. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, não começaram a votar as ações das emendas de relator do orçamento. Esse tipo de emenda ficou conhecida como orçamento secreto. O primeiro dia do julgamento foi encerrado agora há pouco. Os votos dos ministros devem ficar para a semana que vem. O repórter Theo Cury tem os detalhes. Boa noite, Theo. Conta pra gente. Oi, Felipe, boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha. O julgamento que era esperado para começar hoje, ficamos apenas com a leitura do relatório pela ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal e relatora dessas ações que questionam a existência do orçamento secreto, como vem acontecendo, como vem sendo realizado desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro, e com as sustentações orais de advogados de partidos que ingressaram no Supremo com essas ações, da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, além da transparência brasileira e da transparência internacional. As instituições, então, que têm interesse nesse assunto, se manifestaram, fizeram as sustentações orais durante a sessão de hoje. Era esperado o voto da ministra Rosa Weber, um voto que é longo, um voto extenso e que é desconhecido. Como de costume, Rosa Weber não compartilha com os demais colegas do Supremo o voto dela antes das sessões. Então, não se sabe qual será a linha que ela vai adotar durante o voto dela. Essa sessão ficaria
para amanhã a retomada desse julgamento, mas é feriado na Justiça. É dia da Justiça e, com isso, o julgamento será retomado na quarta-feira da semana que vem, aí sim com o voto de Rosa Weber, que é um voto extenso, é um voto longo e que os demais ministros ainda não conhecem. Há aquela expectativa de pedido de vista para suspender o julgamento? Sim. Mas a avaliação é de que os ministros não sabem o teor do voto da ministra Rosa Weber e presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, a expectativa é para ver como será o voto e que linha Rosa Weber vai tomar. Lembrando, o Supremo Tribunal Federal, por uma decisão provisória e individual da ministra Rosa Weber, enquanto ainda era ministra e não presidente do Supremo, em novembro do ano passado, suspendeu, declarou inconstitucional o orçamento secreto, suspendendo os repasses. Um mês depois, ela reviu a decisão dela para que desse mais transparência ao Congresso Nacional. Hoje, o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado apresentaram um pedido para que o Supremo declarasse válida e desistisse de julgar essas ações. O que não foi atendido, a expectativa então fica para a semana que vem e até lá continuam as pressões do campo político, tanto no Supremo quanto no gabinete de transição do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva. Felipe. Muito obrigado, Theo, pelas informações. Eu começo por você, Raquel Landim. A gente vê uma disputa muito grande nesse momento. O Lula, ao longo da corrida eleitoral, criticou esse mecanismo. Há várias informações de que ele teria feito pressão em ministros do STF para que declarasse inconstitucional. Ao mesmo tempo, o PT está apoiando o Arthur Lira na reeleição à presidência da Câmara dos Deputados e é interesse do Lira manter esse mecanismo. Então, como é que fica esse jogo de pressões agora? Essa novela ainda vai longe, né, Felipe? Porque não tivemos o voto da ministra, amanhã é dia da Justiça. E ficou tudo para a semana que vem e ainda temos a possibilidade de um pedido de vistas de algum ministro, né, do Supremo que não queira que esse assunto seja colocado em debate. E isso é uma das apostas hoje no Congresso Nacional. O Supremo ele teria, né, que se debruçar sobre duas questões aí. A primeira questão da transparência e depois a questão da isonomia. Se está sendo cumprida a transparência que já tinha sido exigida pela ministra Rosa Weber, no entendimento de muita gente, não, porque tem aquela figura do usuário externo, né, que não identifica realmente quem pediu, qual foi o deputado que pediu aquela emenda, e teria que também entrar na questão da isonomia, que é a impessoalidade da administração pública, o profissionalismo da administração pública, e o orçamento secreto até na prática já mostrou que isso não é cumprido. Então, se fosse uma decisão eminentemente jurídica, muitos ministros ali votariam pela inconstitucionalidade do orçamento secreto. Isso eu ouvi hoje de vários advogados, até me nomearam os ministros nos quais faria sentido isso dentro do pensamento jurídico deles, mas não é uma decisão puramente jurídica. Porque se fosse, já teriam votado há muito tempo. Você tem muitas questões depois das eleições políticas envolvidas. E aí, só para fazer um pequeno parênteses, a nossa setorista Gabriela Coelho, que está lá acompanhando, ela disse, por exemplo, que a vice-PGR, a Lindora Araújo, fez uma defesa do orçamento secreto com transparência. Ela diz, o Supremo, neste momento, não é um palco político. A transparência deve ser feita, já foi determinada e eu entendo que já foi feita. Então, a Lindora fazendo uma defesa do que é a visão política hoje no Congresso Nacional, de que, não, olha, vocês já pediram a transparência e o Congresso já os atendeu. E só queria fazer uma pequena correção, Felipe, antes da gente seguir o debate. Eu falei no primeiro bloco que a deputada Gleice Hoffmann não tinha mandato, errei. Ela foi reeleita deputada federal, então ela tem mandato sim. Esse caso dela não vai, no caso do Bolsonaro, contra ela no STF, não vai para a primeira instância. Obrigado, Raquel. Eu estava rindo aqui dessa expressão, né? Orçamento secreto com transparência. Parece a escuridão com luz, né? E é isso que a gente está discutindo. Clarice, como é que você avalia esses componentes jurídicos e políticos em relação a esse caso?
Bom, a gente, pelo menos conversando ali com alguns ministros do Supremo, a gente está percebendo que ninguém está querendo se arriscar muito a dar o placar. Todo mundo ali concorda com a ideia de que o tal do orçamento secreto tem que ter mais transparência, mas ainda não consegui, nas conversas que eu tive, ter o termômetro de uma possível decisão contestando mesmo a legalidade do orçamento secreto. Não na sua integralidade, mas pelo menos assim, a essência, né? Agora, se der mais transparência para esse mecanismo resolve, tem muita gente achando que possivelmente o Supremo vai tentar optar por um caminho nessa direção. Ou seja, exigir que o Congresso dê transparência para essas emendas, o que ainda assim não deixa de ser um mecanismo de poder, porque está na mão do relator do orçamento decidir a distribuição desses recursos. Então, isso ainda assim consegue, ainda é um elemento que poderia ajudar um governo a garantir apoio no Congresso Nacional para votações que sejam importantes. Vale a gente lembrar que o presidente Jair Bolsonaro instituiu esse mecanismo numa parceria muito fiel firmada com o Centrão, que não vai abrir mão disso, eles não querem abrir mão e estão usando a PEC da transição, a votação da PEC da transição, para dar perenidade a esse mecanismo, independentemente do que o Supremo Tribunal Federal decidir. Então, o líder do governo, Ricardo Barros, verbalizou isso nesta semana com toda a clareza, falou para a coluna do Estadão, olha, eles que acham o quê? Que não vai fazer diferença nenhuma se o Supremo votar contra, porque a gente vai incluir isso na PEC da transição. Uma PEC que tem o manto nobre do Bolsa Família de R$600. E aí passa um pedacinho ali dizendo, olha, agora a gente vai institucionalizar o orçamento secreto, mas é tão nobre, aumento do salário mínimo e Bolsa Família de R$600, e aí todo mundo fica feliz. Lula tem os recursos para poder tocar os seus primeiros anos de governo, como ele gostaria, fingindo que ele não herdou um governo falido, quebrado. Em seguida, o Centrão mantém esse mecanismo de poder com a capacidade de influenciar a base de apoio ao novo presidente, ou seja, poder sobre o novo governo. Está todo mundo contente se caminhar nessa linha. Rapidinho, chega a ser absurdo que a discussão seja só sobre a transparência. Olha, artigo 37 da Constituição, princípios norteadores da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Quem é que acha que a RP9 e o orçamento secreto atende a algum desses que o princípios? objetivo é esse, né? Exato. Janaína, quero ouvir, evidentemente, sua avaliação também sobre esse mecanismo, sobre toda essa mecanismo novela, que já e incluindo também a sua experiência, não só no direito, mas também como deputado estadual, para ver se isso acontece nos estados também. Sim, o mecanismo já existia, foi fortalecido, né, nesse último governo, mas ele já existia, é importante dizer isso. Eu entendo que, sob o ponto de vista republicano, o melhor dos mundos seria derrubar essa modalidade, porque é uma contradição intrínseca, ser orçamento e ser secreto. A ideia de ter um orçamento é a possibilidade de planejamento, de acompanhamento e fiscalização. Então, não tem lógica que seja secreto, não tem lógica essa concentração de poderes, porque isso enseja a troca de favores. As pessoas estão sempre vassalas. Os parlamentares vassalos do relator, que é vassalo, e assim por diante, e o vereador na ponta, e o prefeito na ponta, e o governador, o gestor da ponta. Então, nós institucionalizamos a vassalagem. Então, o melhor dos mundos seria o Supremo derrubar essa sistemática e o Congresso, alguém, honestamente, obstruir essa PEC. Então, veja, eles estão negociando uma maneira de passar a PEC e manter esse orçamento. Prova de que nenhuma coisa nem outra é boa. Existem, sim, emendas invisíveis ao sistema nos estados. Eu sou uma crítica do sistema de emendas, até mesmo das impositivas, porque a vassalagem ela acaba se institucionalizando, mesmo nas que são, vamos dizer assim, transparentes e públicas. Mas existe, sim. O nome que se dá é emenda voluntária. Eu adotei um proceder durante meus 4 anos de não aceitar essas emendas voluntárias, votando contra ou a favor do governo, votando com base na minha convicção. Mas tem algo que precisa ser dito. A população diz uma coisa, mas quer outra.
A população afirma, em regra, que é contra essa política do troca-troca, essas emendas, mas quando você vai visitar uma cidade, o que você ouve é o seguinte: você teve tantos votos aqui e você mandou 100 mil reais, que é o que é possível mandar quando você trabalha só com as impositivas, e fulano, beltrano mandaram 3 milhões, 10 milhões. Como é que você explica isso? Já está bem mais inflacionado, 50 milhões, 100 milhões. É porque eu estou no campo estadual, Sim, né? claro. O federal é outra patamar. magnitude. Mas então a população tem que entender, tem que decidir. Quer transparência, quer voto de qualidade, entendeu? Ou quer o recurso? Não, mas é papel da população cobrar o serviço público, cobrar a escola, cobrar o hospital, os benefícios para ela, e é papel do gestor público agir com decência. Não, mas o problema é que você é cobrado, estou falando como testemunho, entendeu? Você é cobrado por não fazer o errado na ponta. Eu não vejo isso como uma contradição. Mas é que não é uma responsabilidade, não é uma responsabilidade da população. Mas veja bem, aí acaba sendo sempre reeleito quem trabalha não, mas se na os margem. políticos estão distorcendo o mecanismo para garantir que eles tenham mais dinheiro, a população vê, olha, o meu deputado está colocando mais recursos aqui. Mas cabe ao parlamentar utilizar um mecanismo republicano como então, mas você eu acho que isso precisa ser colocou, discutido né? com mais abertura. Porque quem efetivamente busca esses padrões éticos e morais, em regra, é punido na eleição. Esse sistema todo de emendas, além da vassalagem, ele institui uma concorrência muito desleal. Entendem? Mas Inclusive, o problema é do sistema e da forma o executivo exerce um poder arbitrário, até mesmo com relação às emendas impositivas, que são previstas em lei, são passíveis de serem acompanhadas, que é de pagar apenas aquelas dos parlamentares que se submetem. Isso é algo claro. Então, o mesmo problema que ocorre no governo central ocorre nos governos estaduais, só que os valores são menores, então talvez não tenha tanta visibilidade. O que a Janaína está colocando é que os parlamentares que usam essas verbas para levar para os redutos eleitorais, eles têm resultados eleitorais. Sim. Como a gente viu com os parlamentares federais, tanto senadores quanto deputados, Sim. que usaram essas verbas muitas vezes como extensão do fundo eleitoral, que já é outra fatia, 4,9 bilhões de reais distribuídos ali, as centenas de milhões para cada partido, mas eles ainda têm essa verba para alocar no seu reduto. Isso. E aí eles levam esse discurso, estou trazendo dinheiro e tal, e eles acabam recebendo votos. Aí houve uma divergência em relação à posição do cidadão e a questão da responsabilidade. Você culpar o cidadão por isso aí não dá. Não, mas o cidadão que escolhe o representante. Nós temos que falar claramente sobre isso. Porque a pessoa diz que esse debate é bom. Entendeu? A pessoa diz, eu quero transparência, eu quero ética. Aí quando você, como parlamentar, atua com base no que é pedido, você é punido. E não é punido só no voto, você é punido quando é recebido na cidade. Entende? Por exemplo, eu acabei de tomar posse, não tinha aberto prazo para indicar emendas, que eu só sabia que existiam as impositivas, mas já havia colegas que um mês depois da posse tinham mandado 1 milhão para as pontas. Como é que você concorre? Mas essa é a essência do mecanismo. O orçamento secreto só tem essa força porque ele funciona. Exato. Porque o parlamentar vota a favor do governo porque o governo lhe dá os recursos para enviar para suas bases para que ele se eleja. É esse círculo vicioso que alimenta a política nacional. O problema mas não do ciclo está naqueles que estão com o poder na mão para exercer e fazer essa roda aí o erro mas não aí está tá no Felipe, só um segundo, eu vou jogar para o Felipe. Os representantes do povo saem do povo, gente. A gente tem que falar a verdade. Então, Janaína está colocando alguma responsabilidade na própria população, no próprio eleitorado. Interessa aqui ao nosso debate, a divergência, isso é ótimo. Eu quero jogar para o Felipe o seguinte, o ponto da Raquel. Quer dizer, se os parlamentares não se regulam, não há uma autorregulação, quer dizer, eles querem mais fatia para levar para o seu reduto eleitoral, para ser reeleito. E a população, muitas vezes, vê o que eles estão fazendo e acaba votando neles. Quer dizer, quem é que regula isso? Quem é que pode cobrar ou, eventualmente, impor uma decência em relação ao uso desse mecanismo? Bom, me parece que é o judiciário, né, Felipe? Me parece muito óbvio. Eu acho que há um bom tempo já a gente não vive mais um presidencialismo de coalizão, como se convencionou chamar. A gente está num presidencialismo de coerção.
O legislativo tem que legislar e o executivo tem que executar. Se você tem um orçamento impositivo, eu já sou contra, vamos lembrar o orçamento impositivo, as emendas ao orçamento, elas podem ser individuais, que são impositivas, podem ser as emendas de bancada, que também são impositivas, foram uma criação do Eduardo Cunha, já ali no primeiro ano do governo Dilma. Depois, as RP9s, elas foram... a função das RP9s, quando elas nascem, essas emendas são para corrigir pequenos erros, casos omissos, não são para se tornar o que elas se tornaram, né? Se tornaram um orçamento secreto que, na prática, funciona como um mensalão turbinado, um mensalão bilionário, é usado para comprar deputados, para comprar governabilidade. É isso que é o orçamento secreto. E aí eu não me refiro apenas aquela rubrica usuário externo, que a Raquel muito bem mencionou. É mais do que isso, por não ter usuário externo, isso também dá margem para grandes corrupções. Quem não lembra dos kits robóticas de Alagoas, por exemplo? Né? Escolas, só para quem não lembra, vou relembrar então, escolas que não tinham nem água e ganharam kits robótica que custavam R$2.000, mas foram pagos R$14.000. Ninguém sabe quem indicou aquela escola. Está lá. Os escândalos no Maranhão, que foram amplamente divulgados pela revista Piauí. Enfim, o orçamento secreto é uma excrescência em si. Agora, sobre a votação lá no Supremo, eu acho que nunca a equipe de transição comemorou tanto o feriado da Justiça como está comemorando agora. Não que eu seja ingênuo e não achar, como o Ricardo Barros já muito bem externou, e a Clarice muito bem mencionou aí, que isso vai acontecer de uma forma ou de outra com o poder que tem o Centrão. Eu concordo com a Clarice, acho que vai acontecer. Mas o governo eleito, o governo de transição, não quer ter as digitais dele numa eventual decisão do Supremo, avalizada por um relatório da Rosa Weber. Então, esse adiamento, por causa do feriado da Justiça, foi muito bem recebido na equipe de transição. Hoje eu fiz uma pequena apuração conversando com 2 membros da equipe de transição, um da área econômica, do planejamento, e outro da área política, e eles me diziam que não queriam ter essa digital, que o que eles queriam era empurrar para frente. Joga isso para frente, e já vi essa expectativa do feriado, e mais do que isso, o rito é muito longo, né? A gente teve hoje 5, 6, 7 advogados fazendo sustentação oral, né? O pessoal do PV, a própria PGR, a AGU teve que sustentar, estava acompanhando um pouco isso ali no plenário, é muito longo, né? Então, é muito bem-vindo para esse governo que está entrando que essa votação comece no Supremo Tribunal Federal na semana que vem. E talvez não termine na semana que vem. A Rosa Weber é conhecida por ter um voto muito extenso, muito técnico. Então, eu acho que isso vai se estender ainda por alguns dias. Talvez ultrapasse a outra semana, e isso é bem-vindo no governo eleito. Legal, Felipe, obrigado. Raquel, você concorda que o governo eleito Lula, para ele é bom que seja adiado esse julgamento? E eu até pergunto, existe a possibilidade de a PEC ser votada antes de esse julgamento ocorrer? Certamente, essa possibilidade ela é muito concreta, porque a PEC precisa ser votada... Está sendo discutida agora no Senado, estava prevista, estou aqui dentro do estúdio, eu não sei como é que está lá em Brasília, mas estava prevista para ser votada no Senado agora, ela precisa ser rapidamente votada na Câmara, porque ainda temos que votar o próprio orçamento em seguida. Se houver um pedido de vistas, como é a aposta de vários líderes do Centrão, aí a coisa se estende por muito tempo. E é um jogo entre a PEC e essa votação no STF, porque nada impede que o Supremo, se esse julgamento vem antes, o Supremo decide uma coisa, e aí os deputados vão lá e modificam a decisão do Supremo via uma emenda constitucional. Mas uma possibilidade seria a ministra Rosa Weber conceder uma liminar, né? Isso daria aí alguma decisão um pouco mais concreta antes da votação, talvez de conclusão, mas teria que terminar disso acontecer antes da conclusão da votação. Então, aquela ideia do deputado Ricardo Barros, talvez ela já esteja meio enforcada. Mas eles dão um jeito, né, gente? Eles quando eles querem, eles dão um jeito, pegando até o seu porque ponto negociado com o da primeira governo. resposta. Eu me lembro do caso, por exemplo, e aí cada um, evidentemente, tem a sua opinião, mas o que importa é quando os parlamentares querem, eles fazem uma proposta de emenda à Constituição. No caso da prisão em segunda instância. A prisão em segunda instância foi derrubada numa sessão plenária no Supremo Tribunal Federal, e houve algumas iniciativas que, na verdade, já haviam antes desse julgamento,
que mudou a jurisprudência, no Congresso Nacional. Mas aí não era interesse mais de ninguém recolocar essa questão na Constituição de uma maneira mais esclarecedora. O PL, partido do próprio Bolsonaro, mudou alguns membros de uma comissão para colocar pessoas que eram contrários. E aquilo foi abafado e nunca mais andou, tanto a PEC quanto o PL. Agora, se o Supremo derruba o orçamento secreto, eles correm para colocar ali na proposta de emenda à Constituição. A minha questão, Raquel, era a seguinte, quer dizer, se você primeiro vota a PEC e aí depois o STF eventualmente declara a inconstitucionalidade, essa turma do Centrão que quer manter o orçamento secreto fica numa situação complicada, quer dizer, porque eles não têm o resultado do julgamento ainda para poder incluir tudo que eles querem na PEC, eventualmente não incluem, fazem ali outro tipo de negociação com o governo eleito e depois perdem o mecanismo e não tem mais a PEC para incluir. Claro que eles podem criar uma outra, porque sempre há uma alternativa. Não, é que tudo depende do que eles colocarem na PEC. Se eles já tornarem o mecanismo constitucional e a PEC, né, a emenda já for promulgada, isso vai influenciar na decisão dos ministros. Porque aí você já mudou. Como é que você vai declarar que é inconstitucional algo que o Congresso Nacional acabou de dizer que é constitucional, a despeito... Não, mas você tira objeto, porque a discussão é do mérito. O fato deles emitirem, o fato deles editarem uma nova norma falando a mesma coisa, não impede o Supremo de declarar que aquele conteúdo é inconstitucional. Exato. E uma vez que a declaração é posterior à edição da PEC, ela vai ter impacto. Então, com todo respeito, é o contrário. Se eles fizerem isso antes do julgamento, vindo um julgamento declarando a inconstitucionalidade... Pode acabar com... Pode, sim. Ainda que seja outro instrumento, entendeu? Entendeu? Não existia quando houve a provocação. Se eles fazem antes na PEC e o Supremo julga inconstitucional depois, eles perdem o que eles fizeram na PEC. Sim. Se o Supremo julga inconstitucional antes, eles fazem uma PEC, eventualmente vai haver uma outra judicialização, uma ação no Supremo Tribunal Federal para julgar de novo se o novo mecanismo... E aí a gente entra numa bola de neve. Então, porque na verdade é o conteúdo da discussão. Não é a norma A, a norma B. Não é isso que se discute, é o conteúdo. Independentemente da roupagem. O Felipe quer complementar rapidinho, Felipe. É que no Congresso... Diga, Felipe. Desculpa. Não, eu estou dizendo que a gente já viu, esses ritos vêm sendo derrubados de uma forma que eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado ao falar sobre PEC, né? Eu cubro o Congresso há algum tempo e as emendas constitucionais sempre foram ritos muito pensados, né? Com intervalos de sessões e tudo mais. E no governo Bolsonaro se vota a PEC como se vota uma eleição de síndico, né? O interstício entre primeiro e segundo turno já não é mais respeitado, há regimes de urgência. Isso ficou muito patente nesse governo. E eu acho que a falta desse rito é também um risco para a democracia. Agora, voltando ao argumento da Raquel, eu quero concordar com ela. Eu acho que isso está precificado pelo Congresso, pelos parlamentares, e eles já acham realmente que tem esse poder. Não estão pensando muito se vai ser antes ou vai ser depois. Eles têm a certeza absoluta de que conseguirão manter o orçamento secreto, e eu tendo a concordar com outros analistas que acreditam que esses 23 bilhões que foram colocados, além dos 143 que passaram na CCJ ontem, parte deles é para o governo Bolsonaro e uma parte é para alocar pagamentos de orçamento secreto. Então, a gente tem aí um Congresso que se tornou realmente um Congresso de coerção, que não só que executa orçamento, que tem o orçamento na mão e dificilmente se conseguirá tirar poder desses parlamentares liderados por Arthur Lira. Deveria ser feito? Eu concordo com todos aí, deveria ser feito, porque fere, de fato, o princípio da impessoalidade de cara, o princípio da isonomia de cara, é óbvio, essa excrescência do usuário externo, isso não pode acontecer, é inconstitucional, todos nós sabemos, Felipe. Agora, se isso vai ser contemplado pela classe política, muito provavelmente não. O Ricardo Barros falar com tanta empáfia sobre esse assunto significa que eles têm isso controlado. Controlaram durante 4 anos do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro foi refém dos deputados nesses 4 anos. E ainda, o que eu mais temia que não aconteceu é que as emendas de relator, as RP9, se tornassem impositivas. Mas eu temia mais ou menos que, pelo jeito, não precisa. Se o Ricardo Barros está com tanta certeza que as RP9, que o orçamento secreto vão continuar, é porque nem precisa ser impositivo. Ele faz chantagem com o governo. De novo, saímos
do presidencialismo de coalizão para o presidencialismo de coerção. O Arthur Lira é, de fato, um primeiro-ministro. Não dá para negar isso. Não sei se Raquel, meus colegas concordam, mas é muito difícil negar que ele tem esse poder. E a gente precisa registrar que os parlamentares estão sempre em contato com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Só não digo que isso acontece abertamente, porque acontece a portas fechadas, mas que a gente sabe que é noticiado e que há pressões de ambos os lados o tempo todo, isso vem acontecendo. E eu tenderia, Felipe, desculpa te interromper, a apostar que a Rosa Weber vai modular o voto dela para que caiba nessa ambição dos políticos. Não vai tornar inconstitucional totalmente, mas também vai modular para respeitar pelo menos o princípio da impessoalidade, o princípio da isonomia, como a Raquel citou no começo. Eu aposto nessa modulação do relatório da Rosa Weber. Acomodação geral dos interesses. Que é inconstitucional, quando você olha a regra, eu acho que é quase que um consenso entre os juristas. Mas o jogo político que a gente escuta é esse. São os aliados do presidente Lula pedindo ao Supremo Tribunal Federal que dê algum tipo de disciplina, que exija algum tipo de transparência, porque sim, eles querem recuperar, nem que seja um pouquinho de controle sobre isso, consigam colocar ali dentro de uma caixinha, que os parlamentares tenham que indicar a emenda de algum programa, algum grande guarda-chuva que eles coloquem. Agora, dentro do Congresso, o que se escuta é: Supremo, faça o que você quiser, eu não vou abrir mão, depois eu vou resolver. Vou resolver aqui dentro do Congresso Nacional. Complementos rápidos para a gente acabar essa discussão. Um adendo super rápido que eu acho que a gente tem que fazer. Muito da oposição que a gente vê dos políticos ao orçamento secreto vem de quem estava na oposição e que agora vai ser governo. Então, a gente precisa ver também até que ponto vai ter parlamentar no Congresso Nacional querendo brigar contra o orçamento secreto, se o Centrão já é a favor, os aliados do presidente Jair Bolsonaro já viram que funciona bem e quem defendeu a extinção desse mecanismo pode vir a se beneficiar dele a partir do ano que vem. Quer complementar, Janaína? Já mudaram o discurso. Já deixou de ser orçamento secreto, passou a ser emenda de relator. Já mudaram o discurso. O que mata este país? Que as pessoas têm opiniões ou conceitos a depender dos agentes, dos atores envolvidos. E das posições que elas ocupam. Muito bem, vamos em frente. Os senadores devem votar essa PEC do estouro ainda hoje no plenário. Depois de um acordo, o texto foi aprovado ontem na CCJ e a proposta que tramita permite, em um dos pontos, a elevação do teto em 145 bilhões de reais. Vamos ao vivo com a Carol Rosito, que tem todos os detalhes. Oi, Carol, conta pra gente, por favor. Oi, Felipe. Boa noite para vocês, boa noite a todos. Olha só, a sessão deliberativa aqui no Senado já está em andamento, né? Já começou, mas os senadores ainda não começaram a analisar propriamente dito a PEC da transição. Eles estão discutindo ali, analisando outros projetos, outras propostas antes disso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já sinalizou que sim, há essa expectativa, o clima é esse aqui dentro do Senado para analisar a PEC em instantes, né? Para que ela seja votada e provavelmente passar, né, ela que seja aprovada aqui dentro do Senado Federal. Mas tem dois pontos especificamente que ainda estão em negociação, por isso isso ainda não começou de fato. Primeiro, aquela questão do valor, né? Vamos lembrar, ontem a CCJ aprovou um texto ali ampliando a 145 bilhões de reais o teto de gastos para garantir o pagamento então do Bolsa Família no valor de R$600. E a ideia de alguns senadores da base do atual governo é reduzir isso para 100 bilhões de reais. Os senadores que apoiam o governo eleito disseram que não vão abrir mão do valor que ficou fechado ontem lá na CCJ, que isso então vai à discussão de fato dentro do plenário. E um outro ponto que também está em discussão é a questão da vigência, do prazo da validade desse teto, dessa regra fiscal, que lá na CCJ ontem ficou fixado em 2 anos. Mas os senadores da base do governo querem reduzir isso para, no máximo, 1 ano, então isso também vai ser discutido. Qual é o instrumento, o mecanismo que vai ser utilizado para tentar modificar esse texto que saiu ontem aqui da CCJ e foi para o plenário? Apresentar uma emenda então com essas sugestões de alteração ao texto. E aí os interessados em aprovar isso vão ter que correr atrás da maioria dos votos, a gente está falando ali em pelo menos 49 votos para conseguir atualizar e modificar esses trechos especificamente no texto que foi aprovado. Lembrando que, se o texto de fato for analisado, votado e aprovado hoje no plenário do Senado, ele já pode seguir, então, para a Câmara dos Deputados, que é o próximo passo para a análise dessa PEC. Eu volto com você.
Obrigado, Carol. A gente segue monitorando, portanto, a sessão não começou. A gente vai voltar com o Felipe Pena daqui a pouco, quero ouvir a análise dele. Felipe, o governo eleito fez aquela proposta inicial com 198 bilhões de reais fora do teto, 175 que seria o Bolsa Família inteiro, mais 23 para investimento público. Houve um enxugamento ali de 30 bilhões, uma expansão do teto, seguindo ali uma proposta do Tasso Gereissati, mas que expandia só em 80 bilhões de reais, foi expandido em 145 bilhões de reais e se manteve esse valor de 23 fora do teto. Qual é a sua avaliação sobre todo esse processo a que a gente está assistindo? Felipe, esse teto sempre foi retrátil, né? Nos últimos 4 anos ele foi retrátil durante o governo Bolsonaro, né? Vamos lembrar da PEC dos precatórios, enfim, eu posso passar o programa inteiro falando sobre isso aqui, não vou falar, vamos falar especificamente sobre ela. A redução de 175 para 145 já me parece algo combinado com a própria Câmara dos Deputados, porque se foi aprovado na CCJ e deve ser aprovado pelo plenário do Senado ainda hoje, em 2 turnos, mesmo contra aqueles ritos dos quais eu mencionava anteriormente, eu conversando ainda há pouco com a equipe de transição, eles calculavam aí em 55, 56 votos para aprovar a PEC, que precisa de 49 votos para passar. Agora, me parece, como eu mencionava anteriormente, que o X dessa questão nem está nesses 145, nessa redução de 175 para 145 bilhões, que foi o que passou ontem na CCJ, mas sim nesses 23 bilhões, que contemplam tanto o governo Bolsonaro, que vive, como eu disse, esse caos orçamentário e precisa de dinheiro para fechar as contas dentro do teto ainda esse ano, quanto o orçamento secreto para deputados e senadores. Eu acho que aí é que está a manobra política para que esse valor seja aprovado tanto no Senado quanto na Câmara. Não existe espaço para que ele seja mudado na Câmara por uma questão simples, é tempo. A Raquel já mencionou e eu vou relembrar, a gente tem que votar o orçamento até 18 de dezembro, se eu não me engano. 18, 19, acho que é 18 de dezembro. Então não dá para a Câmara mudar, porque se a Câmara mudar, volta para o Senado rever essas alterações. Então me parece que isso já está contemplado, já foi dialogado com o primeiro-ministro Arthur Lira, isso vai passar na Câmara da mesma forma que vai passar hoje no Senado. E eu apostaria aí entre os 55, 56 senadores, sem mudança. Só para finalizar, lembrando que ontem houve uma tentativa dos senadores do atual governo de fazer uma espécie de audiência pública, convocar uma audiência pública lá na CCJ, e eles perderam de 16 a 10 nesse pedido. Depois até o próprio Flávio Bolsonaro entrou no jogo e foi lá negociar para ter orçamento para esse ano, para que essa PEC contemplasse esses 23 bilhões para tirar um pouco desse caos orçamentário dentro do governo Bolsonaro. Então eu acho muito provável que passe por essa margem. Muito obrigado, Felipe. Raquel, alguma novidade sobre esse tema? Não, por enquanto a gente está aguardando, né, o que vai acontecer lá no plenário. A expectativa realmente não é de muita mudança, porque ontem eles já tiveram uma aprovação ali na CCJ meio que por consenso. Tá uma coisa bem azeitada. Você tem senadores de oposição ainda tentando reduzir o prazo para 1 ano, reduzir o valor da PEC, o valor do estouro ali ainda num espaço, mas acho que está tudo já muito acertado. Como o Felipe estava falando, o Arthur Lira participou de todas as conversas. A expectativa é votar isso na Câmara já na semana que vem. Tá muito amarrado. Agora, tem várias surpresinhas nesse texto, né? Ontem, até no WW, o Marcos Mendes, que é um especialista em contas públicas, ele alertava a gente que tinha sido inserido ali no texto outros pontos, por exemplo, pegar o dinheiro do PIS/PASEP, que as pessoas não foram lá recolher, que as pessoas nem sabem que tem, e abriu mais um espaço ali, mais 20 bilhões. Então, a gente já nem sabe mais quantos bilhões tem, né? A gente está fazendo conta de 145,
com mais 23, 168. O Marcos Mendes já está fazendo conta de 200 bilhões. Tem dinheiro, assim, para muita gente resolver muito problema. Resolver o problema do ministro Paulo Guedes, que está precisando pagar a Previdência, que está faltando recurso. Resolver o problema das emendas de relator, que o Lira está com elas bloqueadas pelo teto de gastos e tem contas aí com os deputados que ele precisa pagar. E resolver o problema do governo eleito, não só para aumentar o Bolsa Família, mas para dar o que eles chamam de um boost na economia, né? Eles acham que se eles não bombarem a economia, eles vão perder a rédea política e eles vão perder popularidade. A grande questão é o impacto de médio e longo prazo que isso vai ter no endividamento público, no custo dos ativos, no câmbio, nos juros, mas infelizmente não tem ninguém pensando nisso. Janaína, como é que você vê todo esse processo, esse impacto fiscal que muitos consideram excessivo? Bom, as pessoas precisam compreender duas coisas. Primeira coisa, não adianta o senador ou o deputado dizer, olha, eu sou contra, e declarar o voto contrário depois de uma votação simbólica, que é o que está acontecendo neste caso. Porque isso já sinaliza que o governo Lula não vai ter oposição. Já sinaliza. Porque a oposição de verdade se faz obstruindo, exigindo que as pessoas votem de maneira clara para saber exatamente quem concordou. Não adianta ir no final e dizer sou contra. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que entender, até para fiscalizar os seus escolhidos. E até porque, assim, mesmo havendo uma matéria consensual, já que os dois candidatos defenderam, por exemplo, o aumento do Bolsa Família de R$400 para R$600, há diversos outros elementos, como a Raquel estava apontando aqui. Então, que a coisa seja feita, mais ampla, a tal da pelo PEC, menos com alguma transparência. Isso, é muito mais ampla. É isso que você defende. Eu sou contra essa PEC, integralmente. Certo. Eu entendo que deveria unir um grupo ali, obstruir. Porque o que o PT quer? Dinheiro. Quer dinheiro para quê? Para inchar a máquina. Porque as pessoas têm que compreender que um orçamento é uma peça passível de mobilidade. Então é muito comum dizer assim, olha, o judiciário pode ter aumento, pode ter tal benefício, os funcionários podem ter tal benefício, porque tem espaço no orçamento. Só que na hora de votar o orçamento existe mobilidade. É possível tirar dinheiro desse tal espaço. É prioridade o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, como quiserem chamar? É prioridade. Vamos destinar por um período, porque nasceu como algo emergencial, agora já se vai transformar em algo perene. Então, você pode trabalhar com a mobilidade do orçamento, aprovar essa verba emergencial, vamos dizer assim, sem criar uma PEC, porque uma PEC é um texto perene, entende? É um texto perene. Então, essa discussão precisaria ser feita, não se são 170, 80, porque a gente fica trabalhando e discutindo na superfície. Se eles estão acordados, não adianta vir dar entrevista e dizer, olha, eu sou contra, e deixar só a declaração de voto no final. Os regimentos têm várias formas de obstruir. O mínimo é constranger os demais a colocarem a digital na votação. Clarissa, sua análise para a gente mudar aqui de pauta e acho que a sua despedida também. Olha, acho que está muito claro para todo mundo que está acompanhando esse processo que todos os agentes que estão envolvidos na tramitação dessa PEC aparentemente vão sair dessa negociação bastante felizes. A gente falou desde o comecinho ali dessa articulação que a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva estava apresentando um texto com muita gordura para poder ficar ali com o melhor resultado possível. Está vindo aí, está a caminho um resultado muito melhor do que os próprios petistas estavam imaginando. Muito mais recursos em caixa do que eles estavam projetando, muito além do que é o necessário para, de fato, pagar o Bolsa Família de R$600 e também conceder um reajuste real, mesmo que pequeno, para o salário mínimo. Vai ter dinheiro para vários ministérios brigarem ali e isso vai vir em troca de um compromisso muito frágil por parte do governo com uma nova âncora fiscal, porque estão avacalhando o teto de gastos, que já começou a ser avacalhado lá atrás pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí fez-se um movimento, não, olha, mas a gente vai exigir que o presidente Lula firme um compromisso de enviar uma nova âncora fiscal, um projeto de uma nova âncora fiscal até o meio do ano que vem. A gente não se contenta, não é no fim do ano não, meio do ano que vem, agosto a gente quer...
Ah, tá, e se ele não mandar, o que vai acontecer? O que diz o texto? Se ele não enviar essa âncora fiscal nova, o que acontece com ele? Nada. Não, mas aí tem outro ponto, Nada. né? Porque ele é obrigado a enviar, tudo bem. Aí ele mas... fala, ai, não deu, gente, faltou dinheiro, ai, tá difícil. Ele é obrigado a enviar, mas o Congresso não é obrigado a votar. Você lembra quando o Paulo Guedes enviou uma revisão ali dos créditos tributários? Ninguém nem olhou. É que nem o Bolsonaro, que mandava vetar, e aí que ele vetava os projetos que politicamente eram desgastantes para ele, mandava depois a base dele derrubar o veto. Derrubar o próprio veto dele, simples, né? E agora, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, lê o texto da PEC do estouro. Essas são imagens ao vivo. Os senadores devem votar a PEC do estouro ainda hoje no plenário. O texto foi aprovado ontem na CCJ. A proposta que tramita permite, em um dos pontos, lembrando aqui, a elevação do teto em 145 bilhões de reais. Vocês, então, estão aí vendo as imagens da sessão e, claro, que ao longo da programação da CNN Brasil, vocês terão todas as informações. Vamos para a última parada. Eu me despeço da Clarissa Oliveira, jornalista da revista Veja. Muito obrigado pela sua participação aqui no Arena. E na volta você vai ver que o Ministério Público Federal denunciou o ex-deputado federal Roberto Jefferson por tentativa de homicídio contra policiais. A investigação aponta o uso de 3 granadas adulteradas com pregos. Os detalhes daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso Arena. E só um detalhe sobre o final do bloco anterior. E a gente falou que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, abriu a sessão e quem estava lendo ali o texto da PEC do estouro é o relator Alexandre Silveira. A sessão está acontecendo nesse momento sobre todo aquele tema que a gente debateu aqui. O presidente eleito Lula se manifestou agora há pouco, sobre a posse da presidente Dina Boluarte no Peru. Lula disse que acompanhou com muita preocupação os fatos que levaram à destituição de Pedro Castilho da presidência peruana. Ele lamentou que um presidente eleito democraticamente tenha tido este destino, mas ressaltou que entende que tudo foi feito dentro do marco constitucional. Sobre a presidente empossada, Dina Boluarte, Lula desejou êxito na tarefa de reconciliar o país e de conduzir no caminho do desenvolvimento e da paz social. Lula ainda complementou que o novo governo brasileiro irá trabalhar de forma incansável para reconstruir a integração regional. Quer comentar alguma coisa, Raquel? Confirmou o que a gente trouxe no Arena. A gente ainda não sabia a manifestação dele, mas as fontes que estavam próximas ao presidente diziam isso, que ele tinha apoiado Castilho no sentido de, parabenizado ele pela eleição, mas não estava de nenhuma forma apoiando um golpe, apoiando o autogolpe que ele queria dar no país. E aí é exatamente como ele se posiciona. Ele lamenta que isso tenha acontecido, mas que entende que foi tudo encaminhado dentro dos marcos legais. Então, se distancia do antigo aliado e deste problema. E aponta ali para uma questão que foi resolvida institucionalmente no Peru, sem fazer uma crítica mais incisiva, mas, ao mesmo tempo, lamentando este destino. Diga, produção, me falaram aqui... O Felipe Pena quer comentar esse assunto, Felipe? Diga. Não, na verdade não, Felipe. Eu só queria, no bloco anterior, que eu deixei de comentar, que a gente falou bastante sobre temas técnicos sobre a PEC, e com toda a propriedade, eu concordo com tudo que foi dito pela Raquel, pela Clarice, mas a gente tem sempre que lembrar, né, Felipe, que são 33 milhões de pessoas em situação de fome no país e que essa PEC visa contemplar essas pessoas também. Então não dá para a gente ignorar que o Auxílio Brasil, que vai voltar a ser Bolsa Família, também constitui uma renda mínima que é amplamente necessária, eu diria imprescindível para essas pessoas, imprescindível para o país. Então, para além das questões técnicas, é muito importante que a gente relembre as questões humanas, concordando com tudo que foi dito anteriormente. Era só esse complemento. Esse é o ponto mais consensual, né? Acho que o problema maior são aqueles itens que vão no conjunto. Às vezes a gente esquece disso, né? Claro, não. Isso essa é a desculpa que eles estão usando. É que ninguém é contra... Ninguém é não contra... é desculpa, isso é um fato, né? Desculpa, porque dava para enxugar outras áreas para poder fazer isso aí. Mas isso é um fato inegável e foi defendido por ambos os candidatos, né? Sim, mas estão errados os dois. Aí já reacendemos o debate. Não, buscando fala, o meio do caminho,
Sim, era uma promessa de campanha dos dois candidatos. O programa precisa de reformulação, mas tem muita gente na miséria. Então, é uma bandeira muito nobre e necessária, mas não são necessários quase 200 bilhões de reais para fazer isso. Fecha parênteses. É isso, porque há necessidade, evidentemente, de se atender à população de baixa renda. Agora, sempre com esse discurso, se tenta empurrar algumas outras coisas. E isso que também está em discussão. É isso, Janete? Exato. E, Felipe, tem que lembrar que programas como o Farmácia Popular e outros, o Minha Casa Minha Vida, foram programas que foram abandonados e que também vão acabar sendo contemplados com a sobra de orçamento que vai ter a partir dessa decisão da PEC. Isso também tem que ser observado. Os programas sociais nos últimos 4 anos foram totalmente ou quase totalmente abandonados pelo governo Bolsonaro. Então, a gente tem que ter essa dimensão do país que a gente vive. Eu sempre me preocupo quando a gente entra nessas tecnicidades, e elas são necessárias, eu não estou dizendo que não são, e esquece um pouco o assunto principal, que são esses programas sociais e que são essas pessoas na miséria e em situação de fome. A fome é uma realidade nesse país e a gente tem que colocar isso em primeiro lugar sempre. Com todo perdão, deputada, não é uma desculpa, é um fato concreto. Deputada, quer complementar? Não, já expliquei. Agora, com relação à nota do Lula... O que você diz, só um parênteses, é que poderia ter feito um dever de casa em termos de cortes de gastos mal feitos. Sim, não, na verdade, ainda é possível emendar o orçamento que vai ser aprovado para modificar, por exemplo, esses espaços que eles querem deixar para aumentar, né, salários que já são altos, benefícios que já são altos. É possível, a peça orçamentária ela tem mobilidade. Poder-se trabalhar essa mobilidade no lugar de criar essa PEC, que na verdade é para dar mais dinheiro para o PT, que não tem apreço pela responsabilidade fiscal, nunca teve, é histórico, e quer inchar a máquina. Mas só o ponto em relação ao aumento do Bolsa Família de 400 para 600, você tem alguma posição contrária a isso? Não? Eu só acho preocupante que nós tornemos um programa que foi emergencial num programa definitivo e sem critérios, porque muitas pessoas que não precisavam, inclusive durante a pandemia, receberam e nós ainda não conseguimos passar o pente fino nisso. Então, acho que o olhar teria que ser um pouco mais criterioso, sem desmerecer aqueles casos em que realmente há necessidade e eles existem. O que eu entendo é que se utiliza esse argumento para obter mais dinheiro para outras coisas. Lembrando que o Bolsa Família é diferente do Felipe, só um segundinho que a Raquel vai pontuar rapidinho, aí a gente complementa. O debate reacendeu, a gente vai ouvir todo mundo. Vamos lá. É que o orçamento brasileiro ele é extremamente engessado. Nós estamos falando aqui de 10% do orçamento que tem alguma discricionalidade. Por conta do teto de gastos, hoje a gente está numa situação que realmente está faltando dinheiro para tudo e a culpa não é do teto de gastos. A culpa são das reformas que não foram feitas. Tem programas importantes como Farmácia Popular e outras despesas, principalmente na área da saúde, que vão precisar de dinheiro de forma emergencial. Agora, tem muita obra de infraestrutura e coisas que são para reativar a economia que não vão precisar disso e que era necessário ter sido feito um dever de casa lá atrás, que não foi feito nem pelo governo Bolsonaro, nem pelos governos que o antecederam. Então, assim, não é tão fácil você mexer nesse orçamento, nem tão pouco você precisa de tanto dinheiro para distribuir dessa forma e alavancar a popularidade do governo. Tem sempre um meio do caminho que a gente pode buscar. Felipe, seu ponto, diga. Não, quero concordar com a Raquel, acho que tem sempre realmente esse meio do caminho que a gente pode buscar, mas também lembrar que o Bolsa Família não é o auxílio emergencial da pandemia. O Bolsa Família é um programa de renda mínima que nos governos anteriores tinha alguns critérios que eram bastante profissionais, que tinham balizamentos sociais, por exemplo, tinha que tomar vacina, tinha que ter a caderneta de vacinação completa, não eram governos negacionistas, que foram abandonados quando se criou o Auxílio Brasil e que foram abandonados até enquanto era Bolsa Família e que recebiam o auxílio do governo. Depois veio a pandemia, veio o auxílio emergencial, que é outra coisa,
que são outros atores, são outras pessoas recebendo, e realmente, como a deputada disse, houve ali diversos desvios, a militares, a pessoas empregadas que receberam, até empresários que receberam aquele auxílio emergencial da pandemia, o que é diferente do Bolsa Família, antigo Auxílio Brasil, que agora terá R$ 600, mais 150 por criança até 6 anos. Isso é um programa de renda mínima que é muito necessário num país miserável como o Brasil. São coisas diferentes e eu queria só pontuar isso. Obrigado, Felipe. E a Polícia Federal prendeu um empresário bolsonarista no acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. A ordem de prisão partiu do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele é apontado como responsável, o empresário, por instigar grupos armados para protestar contra o resultado das eleições. Vamos ao debate. Eu começo por você, Janaína. A gente tem visto alguns episódios que aí a gente remete àquela primeira pauta do programa, a primeira pauta nacional, depois do caso peruano, evidentemente, sobre a beligerância, sobre esse grau, e às vezes a gente vê alguém que acaba passando de todos os limites, é isso? Vamos por partes. Não sei se seria caso de prisão, pela frase pronunciada. Foi uma frase meio que de um convite aos CACs, mas ele não falou para dar tiro, para disparar, então não sei se seria caso de prisão. Mas a fala é inadequada, não é uma fala que esteja recoberta pela liberdade de expressão, porque a gente até estuda isso em sala de aula, existe a proximidade, existe a possibilidade de impacto num público que já está encandecido, então só não sei se seria caso de prisão. E eu sigo aqui fazendo uma crítica respeitosa a essa super jurisdição, né, que se autoconcedeu o ministro Alexandre de Moraes, porque este homem não tem foro privilegiado. E nós já passamos da fase eleitoral. Então, eu não consigo entender, né, de onde é que advém vamos dizer assim, a competência do ministro Alexandre. Veja, a Polícia Federal, o Ministério Público Local, né, a Polícia Local, ainda que não federal, poderia até ser a Polícia Civil, Polícia Militar, mas assim, eu acho muito complicado que nós convivamos com uma super jurisdição de um ministro, por melhor que seja, mais competente que seja, professor do Largo. Não estou questionando a capacidade do ministro, mas essa super jurisdição precisa ser discutida com seriedade. Porque quais são os limites de atribuição do ministro? Eu já não sei mais, né? Porque esse senhor que está errado, e eu venho dizendo isso nas minhas redes, esses políticos que semearam na cabeça dessas pessoas que existe a possibilidade das Forças Armadas fazerem alguma coisa para o presidente eleito não tomar posse, eles têm o dever de vir a público e explicar que isso não é real, né? E eles seguem estimulando. Então, é uma discussão muito mais complexa. Agora, do ponto de vista técnico-jurídico, né, eu tenho algumas dúvidas sobre a prisão. É caso de investigar, é caso de, né, mas de prender já não sei. E tenho convicções de que nós temos que reavaliar essa super jurisdição, essa super competência do ministro. Até porque a anulação da Lava Jato, vamos resgatar, a própria anulação das 4 condenações do presidente eleito tem a ver com uma resistência a superpoderes do ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador eleito. Então a gente tem que fazer essa discussão sob o ponto de vista técnico. Entende? A Janaína abordou vários pontos, mas tem um que é em relação ao período eleitoral, que é compreendido nesse momento como até a diplomação, que ainda é na segunda-feira, dia 12. É o entendimento que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Já disse aqui no Arena que teve um período, né, tivemos um período muito complicado de pessoas realmente incitando contra o processo eleitoral, e que, a partir de determinado ponto, que a gente espera que seja diplomação, a coisa precisa ir se distensionando. Mas falando desse caso específico, e aí é um pouco difícil porque a gente ainda não teve acesso à decisão completa, mas eu consultei 2 criminalistas. E o que eles me disseram é que, sim, houve a prática de crime, porque você tem esse empresário chamando pessoas armadas, e não era para qualquer lugar, era para frente de um quartel onde se estava pedindo um golpe de Estado. Então, você tem um crime, uma incitação à violência, e na visão desses criminalistas havia, sim, um risco à ordem pública que pode justificar a prisão. Sempre ressaltando que a gente não teve acesso à decisão completa, então não dá para afirmar categoricamente
categoricamente, mas numa primeira análise diante do cidadão, chamando pessoas armadas para frente de um quartel, onde elas estão pedindo golpe, tem um crime e tem a incitação à violência. Felipe, sua avaliação. A gente está num momento grave, né, Felipe? A gente tem pessoas cantando o hino nacional para pneus na frente de quartéis. A gente tem pessoas pedindo intervenção de extraterrestres na frente de quartéis. A gente tem uma população inteira que parece que está abduzida por um discurso que a gente sabe que é um discurso antidemocrático. Então, é óbvio que essas tecnicidades elas devem ser observadas. A Raquel faz bem ao consultar os juristas. Eu não sou jurista e não vou falar sobre isso, mas eu vejo com muita preocupação pessoas que são estimuladas a defender golpe de Estado na frente de quartéis. E mais, eu vejo até comentaristas de TV incitando as pessoas a irem para a frente do Palácio Alvorada, a saírem dos quartéis e irem para a frente do Palácio Alvorada para pedir intervenção do próprio presidente da República, que é o comandante-em-chefe das Forças Armadas. Diante desse risco, eu não vejo alternativa que não seja punir as pessoas que estão incitando esses atos golpistas, esses atos antidemocráticos, que são uma violência contra o Estado democrático de direito. As tecnicidades jurídicas, obviamente, vão ser respeitadas, mas nesse momento grave, eu vejo com bons olhos quem consegue se contrapor a esse clima golpista que está em alguns setores da sociedade e que é, sim, estimulado por setores financeiros e políticos. Obrigado, Felipe. O Ministério Público Federal denunciou o ex-deputado federal Roberto Jefferson por tentativa de homicídio contra policiais. O caso aconteceu no dia 23 de outubro, quando Jefferson atacou com tiros e granadas policiais federais que foram cumprir uma ordem de prisão contra o ex-parlamentar. A gente preparou alguns destaques do inquérito policial contra Roberto Jefferson. Vamos ver. A investigação aponta o lançamento de 3 granadas adulteradas com pedaços de pregos cortados, envoltos por fitas adesivas em via pública. Cita que foram realizados aproximadamente 60 disparos de carabina na direção dos policiais que se encontravam em via pública, tendo alguns desses alvejado imóvel vizinho, que na ocasião encontrava-se ocupado por 20 pessoas, sendo 16 crianças. O uso de desproporcional armamento bélico e a realização de aproximadamente 60 disparos de carabina. É isso. Agradeço muito a presença da deputada estadual Janaína Pascoal, do professor da Universidade Federal Fluminense, a UF, Felipe Pena, além da nossa analista de economia, Raquel Landim. Muito obrigado a todos. Boa noite, CNN Arena. Termina aqui, CNN, você por dentro de tudo.